O apartamento estava estranhamente silencioso. Foi a primeira coisa que Mia, de 7 anos, percebeu quando saiu da cama para beber água. Sua mãe sempre cantarolava enquanto dobrava a roupa à noite. Sempre deixava a televisão ligada em volume baixo na sala de estar. Mas naquela noite, o silêncio pressionava as paredes como um mau presságio. Mãe, chamou Mia com a voz trêmula. Ninguém respondeu. Ela caminhou pelo corredor em seu pijama lilás estampado com borboletas, que sua mãe havia comprado em um brechó no mês anterior. A luz da sala ainda estava acesa, mas sua mãe não estava deitada no sofá como costumava ficar depois de trabalhar horas extras no bar. Então Mia a viu. Sua mãe estava caída no chão da cozinha. Uma mão estava estendida em direção à mesa. A outra segurava o peito. A pele pálida da mãe tinha ficado com uma cor azulada doentia sob a luz fluorescente. O cabelo castanho estava emaranhado no chão frio. Ela não se mexia. Mãe. Mia caiu de joelhos e sacudiu o ombro da mãe. Mãe, acorda. Por favor, acorda, mãe. Os olhos da mãe permaneciam bem fechados. O peito subia e descia em movimentos fracos, cada respiração saindo com um som áspero, como papel sendo amassado no punho de alguém. As mãos de Mia tremiam enquanto ela pegava o telefone na bancada da cozinha. Ela sabia o número do serviço de emergência. Eles ensinavam isso na escola, mas quando ela apertou o botão, a tela permaneceu preta. Sua mãe não tinha conseguido pagar a conta do telefone naquele mês. Mia se lembrava de ter ouvido sua mãe chorar por causa disso 3 noites atrás. O telefone fixo. Elas tinham um telefone fixo para emergências. Mia pegou o velho aparelho preso à parede e o pressionou contra o ouvido. Nada. Nenhum tom de descagem. Apenas um silêncio sepulcral. A companhia telefônica também havia cortado aquela linha. Não, não, não. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mia. Ela se ajoelhou ao lado da mãe e acariciou seu rosto, como as pessoas faziam na televisão. Mãe, por favor, não sei o que fazer. Os lábios de sua mãe se moveram, tentando formar palavras que nunca saíram. Suas pálpebras tremeram, mas não se abriram. Mia olhou para a porta. Ela nunca tinha saído sozinha à noite. Sua mãe proibia isso. Aquele bairro não era seguro depois que escurecia. Coisas ruins se escondiam na noite. Sua mãe sempre dizia isso toda vez que trancava a porta. Mas hoje à noite era diferente. Hoje à noite, sua mãe estava deitada no chão gelado da cozinha, mal conseguindo respirar. Mia pegou o casaco cinza de malha gasto de sua mãe do gancho e jogou-o sobre os ombros. Ela enfiou os pés nos tênis sem amarrar os cadarços e saiu correndo pela porta. O vento de janeiro bateu em seu rosto. O corredor estava completamente escuro. O aquecimento do prédio estava quebrado durante todo o inverno. Mia desceu 3 lances de escada correndo, os cadarços soltos batendo em seus sapatos a cada passo. Lá fora, a rua à meia-noite parecia um pesadelo. A maioria das luzes da rua estava apagada, deixando poças de escuridão espessa, quebradas apenas por alguns pontos de luz fracos e oscilantes. O vento uivava pelas vielas estreitas, trazendo o cheiro de lixo e o odor forte de algo queimando. Em algum lugar próximo, ouviu-se o som de uma garrafa quebrando e o riso cruel de bêbados. Mia correu para o prédio mais próximo. A senhora Martinez morava no primeiro andar. Ela era idosa, mas gentil. Sempre dava balas de hortelã para Mia quando sua mãe não estava olhando. Mia bateu na porta com os 2 punhos pequenos. Senhora Martinez, minha mãe está doente. Preciso de ajuda. Uma luz se acendeu dentro da casa, mas a porta não se abriu. Apenas a voz trêmula da senhora Martinez veio através da madeira. Mia, é você, querida? Sim. Por favor. Minha mãe não acorda. Oh, Deus, pobre criança. Sinto muito. Meu telefone também foi cortado e não posso sair. Minhas pernas estão muito fracas. Corra até o supermercado no final da quadra. O Sr. Kim tem um telefone. Mas quando Mia chegou ao supermercado, o portão de metal estava bem fechado. Uma placa dizia fechado. Ela correu para o prédio ao lado, batendo em todas as portas que conseguia alcançar. Alguém gritou para ela ir embora. Outra pessoa nem respondeu. Talvez com medo de abrir a porta à meia-noite neste bairro. Uma porta se abriu um pouco. O rosto de um homem apareceu, desconfiado e frio. O que você quer, garota? Minha mãe está doente. Ela não acorda. Por favor, posso usar seu telefone? Não me envolvo nos problemas dos outros. Saia daqui antes que eu chame a polícia por você estar fazendo barulho. A porta se fechou com um estrondo. Mia ficou parada na rua escura, com lágrimas congelando em suas bochechas. Quão longe ela teria que ir? Quanto tempo sua mãe tinha? Cada segundo se estendia como uma hora. Então ela se lembrou do bairro rico. Sua mãe às vezes passava por lá de ônibus com ela. Casas grandes iluminadas. Carros novos. Pessoas que certamente tinham telefones que funcionavam. Era longe.
Talvez longe demais para uma criança, mas o que mais havia? Mia começou a correr. Seus pés ardiam. O ar frio cortava seus pulmões como facas. Ela correu por terrenos baldios, por prédios abandonados e fechados com tábuas, seguindo qualquer traço de luz, por mais fraco que fosse. Em determinado momento, ela ouviu passos atrás de si. Mia correu mais rápido. Ela não olhou para trás. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir através de suas costelas. Ela não sabia há quanto tempo estava correndo. O tempo deixou de ter significado. Havia apenas o próximo passo, a próxima respiração e a imagem do rosto azulado de sua mãe gravada em sua mente. Por fim, o cenário começou a mudar. As luzes da rua brilhavam intensamente. As calçadas eram lisas, sem rachaduras. As árvores ainda mantinham suas folhas, mesmo no meio do inverno. As casas se erguiam como as dos livros escolares. Não, maiores do que isso, com portões de ferro curvos e estátuas de pedra montando guarda. Mia cambaleou em direção à primeira casa com luzes acesas. Uma enorme vila em estilo italiano com colunas de pedra branca e janelas de vidro imponentes. O portão não estava trancado. Ela correu para dentro, subiu os degraus de granito e bateu, depois bateu com mais força. Seus pequenos punhos mal faziam barulho contra a enorme porta de carvalho. Por favor, ela soluçou. Por favor, salve minha mãe. Minha mãe vai morrer. Por favor, não diga não. Você já esteve tão desesperado a ponto de bater na porta de um estranho à meia-noite, rezando para que ele não o expulsasse? O que você faria se estivesse no lugar de Mia? Deixe um comentário abaixo e inscreva-se para não perder histórias de coragem nos momentos mais sombrios. A porta se abriu. Um homem estava ali. Ele era alto, mais alto do que qualquer pessoa que Mia já tivesse visto. Seu cabelo preto era curto e bem cuidado. Seu rosto era anguloso, como se tivesse sido esculpido em pedra, com um queixo quadrado e linhas duras e bem definidas. Mas o mais assustador eram seus olhos, cinza-aço, frios e penetrantes. O tipo de olhos que as pessoas viam em filmes de gangsters. Ele usava uma camisa preta, abotoada de forma folgada, revelando parte do peito, e a borda escura de uma tatuagem sob a gola. Mesmo a essa hora da noite, ele parecia ter acabado de trabalhar ou como se nunca tivesse dormido. Mia recuou. Todos os seus instintos gritavam que aquele homem era perigoso, extremamente perigoso. Então, aqueles olhos cinzas se voltaram para ela e algo estranho aconteceu. A frieza se dissipou. Em seu lugar, surgiu algo que Mia não esperava. Preocupação genuína. O que aconteceu com você? Sua voz era baixa e áspera, mas não era tão assustadora quanto sua aparência. Minha mãe, Mia ofegou, quase incapaz de falar. Ela não acorda. Ela está no chão. Tentei ligar, mas o telefone não funciona. Ninguém quis ajudar. Corri até aqui. Por favor, você tem que salvar minha mãe. Por favor, não diga não. O homem não hesitou nem por um segundo. Ele não fez outra pergunta. Ele não parecia duvidoso. Ele virou a cabeça para dentro da casa e gritou em voz alta. Marco, ligue para o Dr. Chen agora mesmo. Então, ele pegou o telefone na mesa perto da porta e discou um número já salvo. Sarah, preciso de você aqui em 15 minutos. Emergência. Ele olhou para Mia. Qual é o seu endereço? Rua Fletcher, 2556, apartamento 3C. Ele repetiu o endereço ao telefone, sua voz transmitindo a autoridade de alguém acostumado a dar ordens. Mulher, cerca de 30 anos, inconsciente, com dificuldade para respirar. A filha dela diz que ela não acorda. Ele fez uma pausa, ouvindo. Ótimo. Chegarei lá primeiro. Ele desligou, pegou a jaqueta de couro preta do cabide e pegou as chaves do carro. Venha comigo, disse ele a Mia, sua voz ainda fria, mas não mais assustadora. Vamos ver sua mãe agora mesmo. Mia ficou ali tremendo, sem saber se devia confiar nele ou temê-lo. Mas ela não tinha escolha. Ele foi o único que abriu a porta, e foi nesse momento que tudo mudou. Quando a última porta finalmente se abriu, não por medo ou indiferença, mas porque um homem temido por toda a cidade decidiu agir. Esse homem era Vincent Moretti, o chefe da máfia mais famoso da cidade, e ele tinha acabado de decidir salvar a vida de uma estranha apenas porque uma menina bateu à sua porta à meia-noite. Se esta história tocou seu coração, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precise acreditar na bondade deste mundo. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas histórias comoventes. Vincent pegou Mia nos braços sem pedir permissão. Ela era leve como uma pena contra o peito dele, tão leve que fez sua testa franzir.
Uma criança de 7 anos não deveria ser tão magra. Ele se moveu rapidamente em direção à garagem, onde um elegante SUV preto já estava ligado. Marco estava ao lado da porta, o braço direito de Vincent, com o rosto e a postura inalterados, mesmo tendo sido acordado à meia-noite por causa de uma criança estranha. Era por isso que Marco estava ao lado de Vincent há 15 anos. Ele não perguntava, apenas fazia. Fletcher Street, 256, apartamento 3C, disse Vincent, seco e preciso, enquanto acomodava Mia no banco de trás. Ele deslizou ao lado dela e fechou a porta. O SUV blindado surgiu na noite como um predador solto. Mia se encolheu dentro do casaco grande da mãe. Seus olhos azuis fixaram-se em Vincent, com um olhar que expressava medo e esperança ao mesmo tempo. Ela ainda tremia, seja de frio ou de choque. Era difícil dizer. Vincent tirou sua jaqueta de couro e a colocou sobre Mia sem dizer nada. Ela engoliu seu pequeno corpo inteiro. Há quanto tempo sua mãe está doente? Perguntou Vincent, sua voz ainda baixa, mas mais suave do que antes. 2 semanas, sussurrou Mia. Ela está com a garganta inflamada de tanto chorar. Ela tem tossido a noite toda, mas disse que estava tudo bem, que só precisava de remédio para a tosse e isso iria passar. Ela foi ao médico? Mia balançou a cabeça, baixando o olhar. Não temos dinheiro, disse ela. Ela precisa trabalhar. Ela trabalha em um bar à noite e durante o dia limpa escritórios. Ela disse que se tirar um dia de folga, perderemos o dinheiro do aluguel. Vincent não respondeu. Seu maxilar ficou rígido. 2 empregos. Sem dinheiro para um médico. Telefone cortado. Ele já tinha ouvido histórias como essa antes. Não, ele já tinha vivido histórias como essa antes. O SUV deixou para trás o bairro elegante, cortando ruas limpas, banhadas por luzes brilhantes. Então, pouco a pouco, tudo mudou. As luzes da rua ficaram escassas e depois se apagaram completamente. As calçadas rachavam e entortavam. Prédios cinzentos, velhos e danificados, erguiam-se como fantasmas na escuridão. Vincent olhou pela janela e o cinza-aço de seus olhos ficou distante. Ele conhecia essas ruas não por causa dos negócios, mas porque 30 anos atrás ele havia crescido em um lugar exatamente como esse. Um apartamento apertado com paredes úmidas e manchadas, com ratos que se moviam à noite. Sua mãe tinha 3 empregos para alimentar ele e sua irmã, até que ela desmaiou no meio de um turno e nunca mais acordou. Vincent tinha 12 anos quando isso aconteceu. 12 anos quando ele entendeu que o mundo não tinha espaço para os pobres. 12 anos quando ele prometeu a si mesmo que nunca deixaria ele mesmo ou alguém de quem gostava morrer por falta de dinheiro. E agora, 30 anos depois, ele estava sentado em um veículo blindado que valia $500 mil, observando uma menina de 7 anos tremer no casaco gasto da mãe, implorando para que ele salvasse uma mulher que havia desmaiado simplesmente por trabalhar demais. Algo apertou o peito de Vincent, um sentimento que ele tinha certeza de ter enterrado há muito tempo. Estamos chegando, disse Marco do banco do motorista. O SUV parou em frente a um prédio antigo, com paredes descascadas, janelas rachadas e remendadas com papelão. As escadas externas estavam enferrujadas, parecendo que poderiam desabar a qualquer momento. Era ali que os dois moravam. Vincent tirou Mia do carro e subiu rapidamente as escadas, 3 andares. A escadaria estava escura, com degraus quebrados aqui e ali, e ele teve que colocar cada pé com cuidado para não errar nenhum. O cheiro de mofo e lixo atingiu-o com força. Em algum lugar próximo, alguém gritou. Uma televisão tocava em volume máximo. Apartamento 3C. A porta não estava trancada. Mia tinha saído correndo sem ter tempo de trancá-la. Vincent empurrou a porta. O apartamento era minúsculo, talvez não maior do que seu closet, mas estava limpo e arrumado. Cortinas amarelas claras pendiam na janela. Alguns desenhos que Mia tinha feito estavam colados na parede. Um velho urso de pelúcia estava sentado no sofá. Alguém havia tentado com todas as forças transformar aquele lugar em um lar. Então ele a viu. A mulher estava deitada no chão da cozinha, exatamente como Mia havia dito, com os cabelos castanhos espalhados em um leque desordenado, a pele pálida e azulada, como se a vida tivesse quase se esvaído. Os lábios estavam secos e rachados, a respiração tão fraca que era quase impossível perceber. Ela era jovem, muito jovem, talvez nem tivesse 30 anos, e mesmo ali, no chão frio, imóvel, com o rosto encovado pela fome e pela exaustão, ainda havia evidências de que ela já fora bonita, uma beleza frágil, como uma pétala de flor, machucada pelo peso da vida. Vincent se ajoelhou ao lado dela e pressionou os dedos em seu pescoço.
Um pulso fraco, muito fraco, mas estava lá. Mãe. Mia se lançou para a frente, ajoelhando-se do outro lado, agarrando-se à mão da mãe. Mãe, eu trouxe alguém para te salvar. Você tem que aguentar. Por favor, não me deixe. Como se a voz da filha tivesse chegado até ela, através da escuridão, as pálpebras da mulher tremeram. Ela tentou abri-las. Por um instante, olhos verdes claros encontraram os cinzentos de Vincent. Ela não sabia quem ele era, mas naquele momento Vincent viu algo em seu olhar. Não era medo nem suspeita. Era esperança. A esperança tênue e trêmula de alguém que está se afogando e vê uma mão se estendendo. Então, seus olhos se fecharam novamente e sua cabeça inclinou-se para o lado. Ela voltou a ficar inconsciente. A doutora Chen chegará em 5 minutos, disse Marco da porta. Vincent olhou para a mulher imóvel à sua frente, olhou para a menina de 7 anos ao lado dela, chorando tão forte que seu corpo inteiro tremia, e ele soube. Ele soube que não iria embora. Não hoje à noite. Nunca, doutor. Chen chegou exatamente 5 minutos depois, como Marco havia dito. Ela era uma mulher asiática na casa dos 40 anos, com o cabelo preso em um coque alto e arrumado, com o rosto calmo e composto de alguém acostumada a emergências à meia-noite. Ela não perguntou por que Vincent Moretti estava em um apartamento decadente no meio da favela. Simplesmente se ajoelhou ao lado da paciente, abriu sua maleta médica e começou a trabalhar. Vincent levantou-se, recuando alguns passos para dar espaço à médica. Mia permaneceu ajoelhada ao lado da mãe, os olhos azuis fixos no rosto pálido que jazia imóvel. Vincent observou a menina por um momento. Então, seu olhar se moveu, abrangendo o apartamento. Pequeno, apertado, pobre, mas limpo. O chão havia sido cuidadosamente esfregado, embora os azulejos estivessem lascados em mais de um lugar. Os pratos estavam empilhados ordenadamente na prateleira. As roupas estavam dobradas com cuidado no canto, esperando para serem guardadas. Na parede, havia alguns desenhos a lápis de cera de Mia, colados com o tipo de respeito que as pessoas reservam para obras de arte caras. Um velho urso de pelúcia, com as orelhas desgastadas e os olhos opacos pelo tempo, estava sentado no sofá como um amigo leal. Alguém havia se esforçado muito para transformar aquele lugar em um lar. Vincent caminhou até a pequena geladeira no canto da cozinha e a abriu. Vazia. Apenas uma caixa de leite vencida, alguns ovos e um saco de pão quase acabado. Sem carne, sem vegetais, nada que merecesse ser chamado de comida. Ele fechou a geladeira, cerrando os dentes. Na bancada, ele avistou um pequeno caderno. Ele o pegou e folheou. Um livro-razão, cada dólar registrado com cuidado meticuloso. Aluguel, luz, água, mensalidades da escola de Mia, dinheiro para o uniforme, dinheiro para livros e materiais, e no final de cada mês, e a mesma linha estava escrita: saldo restante, 0. Essa mulher tinha gasto até o último centavo com a filha. Não sobrou nada para ela. Sem dinheiro para um médico, sem dinheiro para remédios, sem dinheiro para comer bem o suficiente para se manter forte. Ela estava se matando para manter sua filha viva. Pneumonia grave. A voz da doutora Chen interrompeu os pensamentos de Vincent, provavelmente com mais de 2 semanas sem tratamento. Além disso, desnutrição e exaustão extrema. Seu corpo foi levado além do que pode tolerar. Vincent se virou e se aproximou. Ela vai sobreviver, certo? A Dr. Chen olhou para cima com uma expressão séria. Ela precisa de um hospital imediatamente. Ela precisa de antibióticos intravenosos, fluidos e cuidados médicos constantes. Se ela ficar aqui... Ela não terminou a frase. Vincent entendeu. Nosso hospital, disse Vincent. Não era uma pergunta. A Dr. Chen assentiu. Vou chamar uma ambulância. Não, use meu carro. É mais rápido. Enquanto a Dra. Chen se preparava para mover a paciente, Vincent se virou para Mia. A menina ainda estava ajoelhada ao lado da mãe. Suas pequenas mãos envolviam com força os dedos frios da mãe, como se acreditasse que soltá-los faria com que ela desaparecesse. Mia, disse Vincent suavemente, mais gentil do que havia sido durante toda a noite. Venha comigo. Deixe o médico cuidar da sua mãe. Mia olhou para cima, com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Minha mãe vai morrer, senhor. Não, disse Vincent, e se surpreendeu com a firmeza com que a palavra soou quando saiu de sua boca. Não vou deixar sua mãe morrer. Prometo. Ele não sabia por que fez essa promessa a uma criança que acabara de conhecer. Ele era Vincent Moretti. Ele não prometia nada a ninguém, porque em seu mundo, uma promessa era o tipo de coisa que poderia levar alguém à morte.
Mas quando olhou nos olhos azuis e esperançosos dessa menina de 7 anos, ele não conseguiu dizer mais nada. Mia hesitou. Então ela se levantou e foi para o lado de Vincent. Ela parecia incrivelmente pequena ao lado dele, sua mão segurando a barra do casaco dele como alguém se agarra à única tábua de salvação que lhe resta. E então aconteceu. Vivian abriu os olhos. Olhos verdes claros, turvos pela febre e pela exaustão, mas ainda claros o suficiente para entender o que ela estava vendo. Sua filha ao lado de um estranho. Um homem alto e de aparência perigosa, com olhos cinza aço. Mas sua filha estava segura. Mia estava segura. Eu? Vivian sussurrou, sua voz rouca, quase inaudível. Mãe. Mia se lançou para a frente e caiu de joelhos. Você está acordada. Mãe, eu estava com tanto medo. Vivian tentou levantar a mão, acariciando a bochecha da filha. Seu olhar fixou-se em Mia com todo o amor feroz de uma mãe. Depois se voltou para Vincent. Naquele momento, seus lábios se moveram como se ela quisesse perguntar quem ele era. Como se quisesse agradecer, como se quisesse dizer 1000 coisas. Mas ela não tinha forças. Mia, ela sussurrou novamente. Então seus olhos se fecharam. Sua cabeça caiu para o lado. Ela mergulhou de volta na escuridão. Ela está apenas exausta, disse a Dora Chen rapidamente quando viu Mia em pânico. Ela está viva, mas temos que ir agora. Vincent assentiu. Ele se abaixou e, com cuidado, levantou a mulher do chão frio da cozinha. Ela estava leve em seus braços, leve demais. Ele podia sentir cada costela através do tecido fino de sua blusa. E enquanto carregava aquela estranha para fora do apartamento em ruínas, Vincent Moretti sabia com uma certeza que se instalou profundamente em seus ossos que sua vida nunca mais seria a mesma. Rua. O Hospital Rafael ficava no lado leste da cidade, escondido atrás de árvores altas e um antigo muro de pedra. Por fora, parecia um hospital privado comum para ricos. Mas as pessoas de dentro sabiam a verdade. Era um lugar que pertencia e era controlado pela família Moretti. Um lugar onde ferimentos que não podiam ser explicados à polícia eram tratados em silêncio. Um lugar onde a discrição vinha antes de tudo. O SUV preto parou na entrada principal. Um pouco antes das 2 da manhã. Uma equipe médica já estava esperando com uma maca, como se soubessem que Vincent estava chegando. E eles sabiam. Uma ligação de Vincent Moretti fez com que tudo estivesse pronto em poucos minutos. Vivian foi levada imediatamente para uma sala de emergência. A equipe se aproximou dela. Máquinas chiando e bipando. Médicos dando ordens. Enfermeiras se movendo rapidamente. Com movimentos precisos. Vincent ficou do outro lado do vidro, observando. Mia em seus braços. A criança estava exausta. A longa corrida pela noite. O medo. A preocupação incessante com a mãe. Tudo isso havia drenado cada grama de força do corpo de uma criança de 7 anos. A cabeça de Mia afundou no ombro de Vincent, sua respiração se acalmando em um ritmo lento e constante. Ela havia adormecido, confiando completamente no estranho que conhecera menos de 1 hora antes. Vincent não se moveu. Ele ficou ali como uma estátua, segurando-a, olhando através do vidro para a sala de emergência, onde os médicos lutavam para manter viva uma mulher cujo nome ele ainda não sabia. Uma recepcionista se aproximou com uma pasta, sua expressão polida e profissional. Senhor Moretti, precisamos das informações da paciente e do método de pagamento. Vincent não tirou os olhos do vidro. Coloque meu nome. Bill, coloque tudo na minha conta. Tudo, senhor. Tudo. O melhor quarto, os melhores médicos, tudo o que ela precisar. Ela terá. Não pergunte novamente. A recepcionista acenou com a cabeça e se afastou sem ousar dizer mais nada. Ninguém questionava por que Vincent Moretti fazia algo. Ninguém ousava. O tempo passava lento como melado. Vincent continuou ali parado, com Mia nos braços, observando através do vidro. Ela dormia profundamente, com a cabeça pesada em seu ombro, sua respiração quente roçando o lado de seu pescoço. De vez em quando ela sussurrava, "Mamãe", durante o sono, e Vincent tinha que lutar contra o impulso de abraçá-la com mais força. Ele olhou para o rosto adormecido de Mia. Seus cachos castanhos estavam úmidos contra a testa. Marcas de lágrimas ainda marcavam suas bochechas. Os cílios longos tremiam suavemente a cada respiração. E, de repente, outra imagem passou pela mente de Vincent. Catalina, sua esposa, a mulher que ele amava mais do que sua própria vida. 3 anos atrás, eles conversaram sobre ter filhos. Catalina queria uma filha. Ela já tinha escolhido um nome, imaginado um quarto rosa, comprado um ursinho de pelúcia para colocar em uma prateleira. Eles estavam se preparando. Eles estavam esperançosos. Então a gangue Vulova apareceu e tudo acabou.
Vincent nunca teve aquela criança, nunca teve aquele futuro, nunca teve Catalina. Ele enterrou a dor junto com a mulher que amava. Ele construiu muros altos ao redor do seu coração. Ele se transformou em pedra para nunca mais ter que sentir uma perda como aquela. Mas naquela noite, segurando uma estranha de 7 anos nos braços, Vincent sentiu aqueles muros começarem a tremer. A porta da sala de emergência se abriu. A Dora Chen saiu, com o rosto cansado, mas firme. Ela tirou as luvas e caminhou até Vincent. Ela está estável agora, doutor, disse Chen, mantendo a voz baixa para não acordar Mia. Pneumonia grave com desnutrição prolongada. Seu corpo foi levado além dos limites por muito tempo. Ela se esforçou demais por muito tempo. Vincent assentiu. Ela vai se recuperar. Vai levar tempo. Pelo menos 2 semanas no hospital. Depois repouso completo. Os olhos da doutora Chen se voltaram para Mia, adormecida no ombro de Vincent, e algo em sua expressão se suavizou. Sabe, se aquela menina não tivesse saído em busca de ajuda esta noite, mais 2 horas e teria sido tarde demais. Seus pulmões estavam quase parando de funcionar. Vincent ficou imóvel. 2 horas. Apenas mais 2 horas. Se Mia não tivesse sido corajosa o suficiente para sair correndo na noite, se ela não tivesse batido em porta após porta, se ela não tivesse encontrado o caminho até a porta dele, ela salvou a mãe dela, disse a Dora Chen, estudando Vincent com um olhar estranho e perscrutador. E você abriu a porta. Nem todo mundo teria feito isso à meia-noite. Vincent não respondeu. Ele apenas olhou para Mia dormindo em seus braços e, pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo além do vazio. Vivian abriu os olhos na manhã seguinte. A luz pálida do sol penetrava pelas cortinas, formando faixas tênues de luz na parede branca. O ar trazia um leve cheiro de desinfetante. Máquinas mantinham um ritmo constante ao lado dela. Um som silencioso e incessante, e ela não sabia onde estava. O coração de Vivienne entrou em caos. Ela tentou se sentar, mas seu corpo fraco não obedeceu. Um tubo intravenoso estava conectado ao seu braço. Uma máscara de oxigênio cobria seu nariz e boca. Eletrodos estavam presos ao seu peito. Ela estava em um hospital. Mas qual? Como ela tinha chegado ali? E Mia? Onde estava Mia? Mia, gritou Vivienne, com a voz rouca por passar muitas horas sem falar. Ela tentou tirar a máscara de oxigênio, tentou puxar a linha intravenosa, seu corpo se contorcendo em pânico. Mia, onde você está? Mia. A porta se abriu. Uma menina entrou como uma tempestade, cachos castanhos voando, olhos azuis brilhando de alívio e alegria. Mamãe, você está acordada. Mia se jogou na cama e envolveu Vivian com os braços, chorando e rindo ao mesmo tempo. Vivian puxou a filha para perto, segurando-a com força, como se a criança pudesse desaparecer se ela afrouxasse o aperto. Lágrimas rolaram pelo rosto de Vivian. Mia estava segura. Sua filha estava segura. Naquele momento, era tudo o que Vivian precisava saber. Eu estava com tanto medo, mamãe. Mia soluçava, com o rosto pressionado contra o peito de Vivian. Você estava no chão. Não acordava e eu não sabia o que fazer. Está tudo bem agora, querida. Estou aqui. Ainda estou aqui. Vivian beijou o topo da cabeça dela, alisando os cachos rebeldes com a mão. Então Vivian ergueu os olhos e, pela primeira vez, percebeu o homem parado na porta. Ele era alto, preenchendo o espaço como se a sala tivesse sido construída pequena demais para ele. Cabelo preto cortado curto e arrumado, rosto angular e duro, queixo quadrado, linhas marcantes, olhos da cor de aço, frios e penetrantes. Ele usava um terno preto, camisa branca sem gravata, e estava em pé com a autoridade natural de um homem acostumado a dar ordens e ser obedecido. Todos os instintos de Vivian ficaram em alerta. Aquele homem era perigoso, extremamente perigoso. Mas Mia escapou dos braços de Vivian e correu direto para ele. Ela pegou sua mão e o puxou para dentro do quarto. Mãe, este é o tio Vincent, disse Mia, sem fôlego, com urgência. Ele salvou você. Corri para procurar ajuda e bati em tantas portas, mas ninguém abriu. Então fui à casa do tio Vincent e ele abriu a porta. Ele te levou ao hospital. Ele prometeu que não deixaria você morrer. Vivian olhou para a filha. Então ela olhou para o homem. Quem é você? Perguntou ela com voz firme, mas cautelosa. O homem entrou no quarto e parou a alguns passos da cama, perto o suficiente para falar, longe o suficiente para não pressionar. Ele entendia de distância e conforto da maneira que só as pessoas que passaram a vida negociando entendem. Vincent Moretti, disse ele com voz baixa e calma. Vivian empalideceu. Moretti, o nome ressoou em sua mente como um alarme. Quem morava nesta cidade e não conhecia o nome Moretti?
A família mafiosa mais poderosa, controlando metade da cidade nas sombras. E Vincent Moretti era o chefe, o homem no topo desse império. Os jornais o chamavam de fantasma da cidade porque ninguém podia tocá-lo. A polícia suspeitava, mas nunca tinha provas. Seus inimigos desapareciam sem deixar vestígios. E agora sua filha estava segurando a mão daquele homem, chamando-o de tio Vincent, com absoluta confiança nos olhos. Vivian puxou Mia de volta para si, protegendo-a com seu próprio corpo frágil. Esse movimento não escapou à atenção de Vincent. Ele a observou, seus olhos cinzentos perfeitamente imóveis. "Você sabe quem eu sou?", disse ele. Não era uma pergunta. "Quem nesta cidade não sabe?", Vivian respondeu, com a voz trêmula, lutando para se manter firme. "O que você quer de nós?". Vincent ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com uma expressão que Vivian não conseguiu identificar imediatamente. Não era raiva, nem desprezo, algo que se aproximava de respeito. "Sua filha bateu à minha porta à meia-noite", disse ele lentamente. "Ela me implorou para salvar sua mãe. Eu abri a porta, levei você ao hospital, paguei todas as despesas. Isso é tudo." "Por quê?", perguntou Vivian, incapaz de esconder sua suspeita. Você é esse tipo de homem. Por que nos ajudar? O que você quer em troca?" Vincent se aproximou da cama. Agora estava perto o suficiente para que Vivian pudesse ver seus olhos claramente. E naqueles olhos cinza-aço, ela viu algo que a surpreendeu. Dor, profunda e antiga, mas ainda presente. "Eu não machuco mulheres e crianças", disse Vincent, com voz baixa e firme. "Essa é uma regra, a única regra que eu nunca quebro." Ele olhou para Mia, depois voltou a olhar para Vivian. Sua filha correu mais de 1 quilômetro durante a noite, batendo de porta em porta sem que ninguém abrisse, só para salvá-la. Ela é mais corajosa do que muitos homens que conheço. Não estou pedindo nada em troca. Fiz o que devia ser feito. Vivian olhou para ele, sem saber no que acreditar. O homem à sua frente era um criminoso, um assassino, um chefe da máfia, mas também era o único que abriu a porta quando sua filha bateu à meia-noite. E isso tornava tudo muito mais complicado do que deveria ser. 3 dias se passaram no hospital. Vivian começou a se recuperar. Um pouco de cor voltou às suas bochechas. Sua respiração não estava mais ofegante como antes, mas seu corpo ainda estava fraco. Toda vez que tentava se sentar, sua cabeça girava e o quarto balançava. A doutora Chen vinha todos os dias. Ela verificava os sinais vitais de Vivian, ajustava os medicamentos e seu rosto sempre exibia a expressão severa de alguém que não gostava do que estava vendo. Na manhã do 4º dia, a doutora Chen chegou com Vincent. Vivian já havia se acostumado com a presença dele. Todos os dias, Vincent passava pelo menos uma vez. Ele trazia um brinquedo ou um livro para Mia, perguntava sobre o estado de Vivian e depois saía silenciosamente. Ele não falava muito, não exigia nada, simplesmente ia e vinha como um hábito estranho. E isso só deixava Vivian mais confusa. "Senhorita Harper, doutora", Chen começou, profissional, mas não sem cordialidade. "Sua pneumonia está sob controle, mas seu corpo ainda está muito fraco. A desnutrição prolongada afetou gravemente o seu sistema imunológico. Você precisa de pelo menos 2 semanas de repouso absoluto após receber alta. Sem trabalho, sem esforço físico, apenas repouso e refeições regulares." Vivian assentiu, mas sua mente já estava calculando. 2 semanas sem trabalhar significavam 2 semanas sem salário. Isso significava sem dinheiro para o aluguel, sem dinheiro para as contas, sem dinheiro para a comida de Mia. Como ela iria se virar? "E há mais uma coisa", continuou o Dr. Chen. "Você precisa ficar em um ambiente quente e seco. Seus pulmões ainda estão frágeis. Se você for exposta ao frio ou à umidade, a doença voltará. E da próxima vez você pode não ter a mesma sorte que teve desta vez." Vivian ficou em silêncio, quente e seca. Seu apartamento tinha um sistema de aquecimento que estava quebrado durante todo o inverno. As paredes estavam úmidas e com mofo. As janelas deixavam entrar ar frio. Foi assim que ela pegou pneumonia. "Nossa casa é muito fria", Mia falou de repente, com a inocência direta de uma criança que não sabia o que estava revelando. "Faz muito frio no inverno e não temos aquecimento. A mamãe liga o forno e deixa a porta aberta para nos aquecer. Mas ela diz que não podemos fazer isso muitas vezes porque gasta muita eletricidade." A sala ficou em silêncio. O Dr. Chen olhou para Vivian com pena. O rosto de Vincent não mudou, mas seu maxilar se contraiu com força. Vivian queria cobrir a boca da filha. Queria dizer que não era verdade. Queria se agarrar ao último resquício de orgulho que lhe restava. Mas ela não podia mentir e não tinha forças para mentir.
Você não pode voltar para aquele apartamento. O Dr. Chen disse claramente. Não nessas condições. Você morrerá se isso voltar. Vivian fechou os olhos. Ela sabia. Mas que escolha ela tinha? Ela não tinha família, nem amigos, ninguém em quem se apoiar. Seus pais a renegaram há quase 8 anos, quando ela engravidou de Mia sem ter um marido. Ela só tinha a si mesma. Você ficará na minha casa. A voz de Vincent cortou seus pensamentos, baixa e definitiva, como uma ordem. Vivian abriu os olhos e olhou para ele. Não, eu não posso. Você não tem escolha. Sim, eu tenho. Vou para casa e vou descobrir uma solução. Você vai morrer, disse Vincent, sem rodeios. E sua filha ficará órfã. É essa a escolha que você quer? Vivian cerrou os dentes. Ela odiava o jeito como ele falava, tão frio e prático que parecia cruel. Mas ela odiava ainda mais porque ele estava certo. Não quero ficar em dívida com você, disse ela com voz dura, mesmo com o corpo fraco. Não sei o que você quer, mas não tenho nada para lhe pagar. Não tenho dinheiro, não tenho poder. Sou apenas uma mãe solteira com 2 empregos para criar minha filha. Você não precisa me ajudar. E não quero ajuda que não possa retribuir. Vincent olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse ponderando algo. Então ele se aproximou, baixando a voz. Você sabe o que sua filha fez naquela noite? Sua filha de 7 anos correu mais de 1,5 km no escuro, pelas ruas mais perigosas desta cidade, batendo em porta após porta, sem que ninguém abrisse, apenas para salvá-la. Ela ficou na minha porta, tremendo e chorando, implorando para que eu não dissesse não. Ele fez uma pausa e olhou para Mia, sentada na cadeira, com os olhos azuis arregalados enquanto observava os adultos conversarem. Aquela menina é mais corajosa do que muitos homens que conheço. Ela merece uma mãe saudável, e se eu puder fazer isso acontecer, eu farei. Vincent olhou de volta para Vivian. Considere isso como uma retribuição à sua filha. Não é caridade, não é piedade, apenas retribuição. 2 semanas. Apenas 2 semanas para você se recuperar. Depois disso, você pode ir para onde quiser. Não vou impedi-la. Vivian olhou para ele, depois olhou para Mia. Sua filha a observava com olhos esperançosos, como se esperasse uma decisão. Vivian pensou no apartamento gelado, no aquecimento quebrado, na porta do forno deixada aberta para aquecer, nas noites em que Mia dormia sob 3 cobertores e ainda assim tremia. Ela pensou na morte, em como ela havia chegado perto. Ela pensou no que aconteceria com Mia se ela não estivesse ali. Seu orgulho queria que ela recusasse. Mas seu amor pela filha era mais forte. 2 semanas, disse Vivian, com a voz ligeiramente trêmula. Apenas 2 semanas. Depois disso, nós vamos embora. Vincent assentiu. E Vivian poderia jurar que viu algo brilhar naqueles olhos cinzentos e frios. Alívio. 2 semanas, ele concordou. O SUV preto parou no portão da frente da propriedade naquela tarde. Vivian olhou pela janela e, pela primeira vez, viu a casa em plena luz do dia. Era ainda mais imponente do que ela imaginava. Colunas de pedra branca se erguiam altas, do tipo que ela só tinha visto em filmes sobre famílias ricas de longa data. Telhas vermelho escuras refletiam o sol do fim da tarde. O terreno se estendia com fileiras de árvores podadas com perfeição. Canteiros de flores dormiam durante o inverno, esperando pela primavera. Uma fonte de mármore ficava no centro da entrada. Ela estava desligada durante a estação, mas ainda irradiava um luxo inegável. Uau! Mia suspirou com os olhos arregalados. Mãe, a casa do tio Vincent é tão grande, maior do que minha escola. Vivian não respondeu. Ela apertou a mão da filha com mais força. Seu coração batia mais rápido do que deveria. Aquilo era um reduto da máfia. Era ali que se tomavam decisões de vida ou morte. Era para ali que ela estava levando sua filha de 7 anos para morar. O que ela estava fazendo? Marco abriu a porta do carro e Vincent saiu primeiro. Então ele se virou e estendeu a mão para Vivian. Ela hesitou por um segundo antes de aceitar. A mão dele era quente e firme, e ele a ajudou a descer com uma gentileza que a fez se sentir como algo frágil. Ela odiava essa fraqueza, mas seu corpo ainda não era forte o suficiente para combatê-la. A porta da frente se abriu e uma mulher saiu para recebê-los. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos cuidadosamente na nuca, um rosto gentil marcado pelas rugas de alguém que sorria com frequência. Ela usava um vestido preto simples com um avental branco, como uma governanta de um filme antigo. Sr. Vincent, disse ela com uma voz calorosa e um leve sotaque italiano. E estas devem ser a senhorita Harper e a pequena Mia. Sou Helena Rossi, a governanta. Sejam bem-vindos. Ela se agachou até ficar na altura dos olhos de Mia e sorriu. Olá, querida.
Você gosta de biscoitos de chocolate? Acabei de assar uma fornada. Os olhos de Mia brilharam. Eu adoro. A senhora Rossi riu e pegou a mão de Mia, guiando-a para dentro. Vivian a seguiu, com Vincent ao seu lado, e tentou não deixar o choque transparecer em seu rosto. O interior era ainda mais luxuoso do que o exterior. O hall de entrada era vasto, com um teto alto. Um lustre de cristal lançava luz como estrelas espalhadas. O piso de mármore brilhava tanto que poderia ser um espelho. Uma escadaria curva de carvalho levava ao segundo andar. Seu corrimão era esculpido com detalhes delicados. Pinturas a óleo estavam penduradas nas paredes. Pequenas estátuas repousavam em nichos recuados. Tudo era caro. Tudo era perfeito. E tudo fazia Vivian se sentir deslocada, como uma mancha em um pano branco limpo. Seus quartos ficam no segundo andar, disse Vincent, levando-os escada acima. Ao lado do meu, então, se precisarem de alguma coisa, podem me chamar imediatamente. Eles pararam em frente a uma pesada porta de carvalho. Vincent a abriu e se afastou para que elas pudessem entrar primeiro. Vivian entrou e teve que se forçar a não ficar boquiaberta. Aquilo não era um quarto. Era um apartamento completo, maior do que qualquer lugar em que ela já tivesse morado. Uma sala de estar privativa com um sofá de veludo creme e uma lareira acesa. Um quarto principal com uma cama king size coberta por lençóis brancos impecáveis. Um edredom tão grosso que Mia poderia desaparecer debaixo dele. Um quarto menor para Mia, já redecorado em rosa claro, com estrelas coladas no teto, como se alguém tivesse preparado tudo com antecedência. Um banheiro com uma banheira funda, acessórios banhados a ouro e frascos de shampoo perfumado alinhados como presentes. Este é o seu espaço, disse Vincent, com um tom de voz calmo, como se fosse algo comum. Se precisarem de alguma coisa, peçam à Sra. Rossi ou apertem a campainha ao lado da cama. O jantar é às 19 horas. Então ele saiu. Simplesmente saiu, deixando mãe e filha paradas no meio de todo aquele luxo, sem saber o que fazer com as mãos ou com os rostos. Mia quebrou o silêncio primeiro. Ela pulou na cama e rolou pelo colchão macio, rindo. Mãe, é tão macio, mais macio do que uma nuvem. E é quente também. Não preciso de 3 cobertores como em casa. Vivian olhou para a filha e algo agudo surgiu em seu peito. Dor entrelaçada com vergonha. Ela não tinha sido capaz de dar à sua filha uma cama quente. Não tinha sido capaz de lhe dar um quarto limpo. Não tinha sido capaz de lhe dar uma vida normal. E agora um chefe da máfia estava fazendo isso por ela. O jantar foi servido em uma grande sala de jantar, uma mesa longa o suficiente para 20 pessoas, com apenas 3 lugares ocupados. Vincent sentou-se à cabeceira. Vivian e Mia sentaram-se ao lado. Os pratos chegaram. Comida italiana perfumada que Vivian só tinha ouvido falar, nunca tinha visto de verdade. Mia comeu com prazer sincero, conversando sobre a escola entre uma garfada e outra, fazendo perguntas inocentes a Vincent, como se ele fosse um tio comum. O tio Vincent tinha um cachorro? O tio Vincent assistia a desenhos animados? O tio Vincent conhecia a princesa Elsa? Vincent respondia a todas as perguntas com paciência e firmeza. Sua voz ainda baixa e fria, mas não mais assustadora como no início. Uma vez, Vivian até percebeu um leve sorriso no canto da boca dele quando Mia disse algo engraçado. Vivian permaneceu em silêncio durante toda a refeição. Ela dava respostas curtas quando lhe perguntavam algo, seus olhos sempre se movendo, observando a sala, as portas, os funcionários, os silêncios. Ela não conseguia relaxar, não conseguia esquecer onde estava. Naquela noite, depois que Mia adormeceu no quarto rosa, Vivian ficou acordada na cama grande, incapaz de fechar os olhos por muito tempo. Ela olhou para o teto, ouvindo os sons de uma casa que não era a sua. E então ela ouviu passos pesados no corredor. Mais de um par, vozes baixas, italiano misturado com inglês. A porta de Vincent se abrindo e fechando novamente. Vozes ficando mais tensas. O som de pessoas falando sobre algo importante. Vivian ficou imóvel, com o coração batendo forte. Ela não conseguia entender as palavras, mas compreendeu mesmo assim. Era uma reunião da máfia, do outro lado da parede, a poucos passos do seu quarto. Ela estava no meio do covil dos homens mais perigosos da cidade e tinha trazido a filha para cá. Vivian fechou os olhos, apertou o cobertor com os punhos e se perguntou que grande erro tinha cometido. 2 semanas passaram mais rápido do que Vivian esperava. Os primeiros dias, tensos de medo e vigilância, lentamente deram lugar a algo que se aproximava da paz. Ela ficava mais forte a cada dia. A cor voltou às suas bochechas. Seu corpo não parecia mais que ia desmoronar a cada respiração.
A senhora Rossi cuidava dela como se fosse sua própria filha. Ela fazia tigelas de sopa fumegante, insistia para que Vivian comesse mais frutas e, às vezes, sentava-se e conversava sobre nada, apenas para evitar que Vivian se sentisse sozinha. Vivian começou a aprender os ritmos da mansão, mesmo que ainda não conseguisse relaxar totalmente dentro dela. Mia, porém, se adaptou com uma rapidez que quase surpreendeu Vivian. A criança foi transferida para uma escola particular próxima, do tipo em que um único ano de mensalidade provavelmente equivalia ao salário anual de Vivian. Vincent providenciou tudo sem pedir permissão, e quando Vivian tentou protestar, ele apenas disse de forma curta e direta: "Ela precisa ir à escola. A antiga fica muito longe. Esta é a solução prática." Vivian não podia contestar a lógica, mesmo odiando a sensação de dívidas se acumulando cada vez mais ao seu redor. Mas o que mais surpreendeu Vivian foi a relação entre Mia e Vincent. Todas as noites, após o jantar, Vincent ensinava xadrez a Mia na biblioteca. Ela se sentava em uma cadeira de couro grande demais para ela, com os pés balançando acima do chão, os olhos fixos no tabuleiro de xadrez como se fosse o teste mais importante de sua vida. Vincent explicava cada movimento com paciência. Ele nunca demonstrava irritação, mesmo quando Mia fazia as mesmas perguntas inocentes repetidamente. Depois do xadrez, vinha a hora das histórias. Vincent tinha uma enorme coleção de livros naquela biblioteca, e Mia descobriu uma estante infantil escondida em um canto. Todas as noites, ela escolhia um livro, subia no sofá ao lado de Vincent e insistia para que ele lesse para ela. O chefe da máfia mais temido da cidade, sentado sob a luz da lâmpada, lendo contos de fadas para uma menina de 7 anos. Se alguém tivesse dito isso a Vivian 2 semanas antes, ela teria pensado que a pessoa estava louca. "Tio Vin", disse Mia uma noite, com a voz embargada pelo sono após o fim de um capítulo. "Você lê melhor do que a mamãe. Mamãe lê rápido porque está cansada. Você lê devagar e ainda faz as vozes dos personagens." Vincent olhou para a criança, e Vivian viu algo suave brilhar naqueles olhos cinzentos que normalmente eram tão frios. "Porque não estou tão cansado quanto sua mãe", disse ele. "Sua mãe trabalha duro o dia todo. Eu só fico sentado em um lugar." Era a primeira vez que Vivian ouvia Vincent dizer algo que soava quase humilde. Naquela noite, Vivian não conseguiu dormir. Ficou acordada por horas, pensando no futuro. 2 semanas estavam quase acabando. Em breve, ela teria que levar Mia embora daquele lugar, de volta para o apartamento frio que as esperava. Por fim, ela desistiu. Vestiu um roupão e desceu as escadas para beber um copo de água. A casa estava silenciosa e escura, iluminada apenas por pequenas lâmpadas ao longo do corredor. Ao passar pela biblioteca, ela viu um brilho fraco vindo de uma porta entreaberta. Parou, hesitou e então, gentilmente, a empurrou para abrir mais. Vincent estava sentado em uma poltrona perto da lareira, com um copo de uísque na mão. A luz do fogo se movia pelos ângulos rígidos de seu rosto. Ele não estava usando um terno como durante o dia, apenas uma camisa preta com os botões superiores abertos, mangas arregaçadas, expondo uma tatuagem escura em seu antebraço. Ele parecia cansado e solitário, nada parecido com o homem frio e autoritário que ela costumava ver. "Não consegue dormir?" perguntou Vincent, sem se virar, como se soubesse que ela estava lá o tempo todo. Vivian se assustou. "Só desci para beber água. A água está na mesa ali." Depois de uma pausa, acrescentou: "Ou você pode sentar e tomar uma bebida comigo." Não era uma ordem, era um convite. Vivian sabia que deveria recusar, deveria voltar para cima, deveria manter distância desse homem perigoso. Mas, em vez disso, ela entrou na sala e sentou-se na cadeira à sua frente. Ele serviu um copo de uísque para ela e o deslizou pela mesa. Vivian pegou, mas não bebeu. Ela apenas segurou o copo como se precisasse de algo sólido nas mãos. Eles ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Apenas o barulho suave do fogo. Apenas o tic-tac constante do relógio. "No que você está pensando?" perguntou Vincent, com os olhos ainda fixos nas chamas. "Nas 2 semanas que estão quase acabando", respondeu Vivian honestamente. "Sobre levar Mia de volta para o antigo apartamento? Sobre como devo explicar a ela por que não vai mais dormir em uma cama macia e por que não vai mais ouvir o tio Vin ler histórias?" Vincent não disse nada. Então ele se virou para olhar nos olhos cinzentos dela, profundos na luz oscilante do fogo. "Você não precisa ir", disse ele. "Você já nos deu demais", respondeu Vivian. "Não posso continuar recebendo." "Por quê?" A pergunta pegou Vivian de surpresa. Ela olhou para ele sem saber como responder.
E naquele momento, entre a sombra e a luz da lareira, ela percebeu que estava falando com um homem solitário, não com um chefe da máfia. Vincent levou o uísque à boca e tomou um longo gole antes de colocar o copo de volta na mesa. A luz da lareira tremeluzia em seu rosto, acentuando os traços angulosos, capturando o cinza de seus olhos enquanto ele olhava para o nada. Você perguntou por que ajudei você e sua filha, disse ele, com voz baixa e distante. Vou lhe contar, mas não é uma história feliz. Vivian ficou em silêncio esperando. Ela sabia que estava entrando em terreno proibido, mas a curiosidade e algo mais que ela não conseguia definir a impediram de se afastar. Catalina, Vincent começou, e o nome soou como um suspiro que ele prendera por anos. Minha esposa, nós nos conhecíamos desde crianças, crescemos juntos nas favelas do sul. Ela era filha de um alfaiate, e eu era um menino de rua com nada além dos meus punhos e minha imprudência. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nas chamas, como se estivesse olhando diretamente para o passado. Catalina era o oposto de mim, gentil, bondosa, sempre capaz de ver algo de bom em tudo, até mesmo em mim. Ela era a única luz em uma vida que era quase toda escura. Quando comecei a subir no submundo, ela não foi embora. Ela ficou, acreditando que ainda havia um homem bom dentro de mim. Ela estava errada, mas eu a amava por isso. Vivian viu o maxilar de Vincent se contrair, seus dedos se fechando em torno do copo de uísque até seus nós dos dedos ficarem brancos. 3 anos atrás, eu me tornei o chefe. O poder traz inimigos. A gangue Vulov do leste queria meu território. Eles sabiam que não poderiam me derrotar de frente, então escolheram outro caminho. Sua voz ficou fria como gelo, mas Vivian podia ouvir a dor por trás dela. Eles levaram Catalina em plena luz do dia. Quando ela saiu para comprar flores para a casa, eles me enviaram um vídeo. Exigiram que eu entregasse o território e me retirasse. Deram-me 24 horas. Vincent levantou-se e foi até a janela. De costas para Vivian, sua sombra se estendia pelas cortinas, pesada e solitária. Encontrei onde a mantinham em 12 horas. Levei meus homens, atacamos o local. Matei todos que se colocaram no meu caminho com minhas próprias mãos. Ele se virou, e seus olhos cinzentos estavam tão escuros quanto um céu sem lua. Mas quando encontrei Catalina, era tarde demais. Eles a haviam ferido antes de eu chegar lá. Ela morreu em meus braços no chão de um armazém imundo. Sangue encharcava o vestido branco que ela usava naquele dia. Vivian não conseguia falar. Ela ficou sentada ali, os dedos apertando o copo de uísque que ainda não havia tocado, o coração doendo pelo homem que estava à sua frente. Eu os massacrei, continuou Vincent, com a voz desprovida de emoção. Todos eles, até mesmo aqueles que se renderam, até mesmo aqueles que imploraram, não poupei ninguém. Mas isso não trouxe Catalina de volta. Não mudou o fato de que falhei em proteger a pessoa que mais amava. Ele olhou para Vivian. Na noite em que sua filha bateu à minha porta, vi uma criança desesperada tentando salvar a mãe. Pensei em Catalina. Pensei que se alguém tivesse aberto a porta na noite em que ela foi levada, talvez tudo tivesse sido diferente. Não pude salvar minha esposa, mas pude salvar a mãe daquela menina. O silêncio tomou conta da sala. O fogo ainda queimava. A luz ainda dançava nas paredes, mas o ar estava tão pesado que parecia que podia ser cortado com uma faca. Vivian pousou o copo e, com uma voz mais suave do que esperava encontrar em si mesma, começou a falar. Conheci Derek quando tinha 21 anos. Ele era bonito, charmoso, dizia tudo o que eu queria ouvir. Eu era ingênua o suficiente para acreditar que era amor. Ela olhou para as mãos. Quando descobri que estava grávida, achei que ele ficaria feliz. Eu estava errada. Ele disse que não queria se comprometer. Disse que eu deveria me livrar do bebê. Disse que tinha toda a vida pela frente. Quando recusei, ele desapareceu, mudou de número de telefone, mudou-se para outro lugar, como se eu e a criança dentro de mim nunca tivéssemos existido. Vivian engoliu em seco. Meus pais são católicos muito rigorosos. Quando descobriram que eu estava grávida sem ter marido, me deram 2 opções: abortar ou ir de casa. Eu escolhi a segunda. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, mas ela não as enxugou. 7 anos. 7 anos. Criando Mia sozinha. 2 empregos, às vezes 3. Passando fome para ter leite suficiente. Vendendo meu sangue quando não havia outra opção. Eu não tinha ninguém. Vincent, sem família, sem amigos, sem ninguém em quem se apoiar. Só eu e a Mia, lutando dia após dia para sobreviver. Ela levantou os olhos e encontrou o olhar de Vincent. E naqueles olhos cinzentos, viu algo que nunca tinha visto nele antes.
compreendendo que naquela noite, quando desmaiei no chão da cozinha, pensei que ia morrer. E a única coisa que temia não era a morte. Era o que aconteceria a Mia se eu morresse. Vincent se aproximou e sentou-se na cadeira ao lado de Vivian. Pela primeira vez, o espaço entre eles não parecia o espaço entre estranhos. Você é mais forte do que pensa, disse ele, com uma voz mais suave do que Vivian jamais tinha ouvido. Não. Vivian balançou a cabeça. Eu simplesmente não tinha escolha. Vincent olhou para ela, e naquele momento, duas pessoas carregando feridas diferentes, ambas profundas. Finalmente se viram claramente. Não um chefe da máfia e uma mãe solteira em dificuldades. Apenas duas almas solitárias que se encontraram na escuridão. Na manhã seguinte, Vivian acordou com uma sensação estranha. Mais leve, como se falar sobre sua dor em voz alta na noite anterior tivesse tirado um pouco do peso que carregava há 7 anos. Ela e Vincent conversaram até quase o amanhecer. Não apenas sobre velhas feridas, mas também sobre coisas menores. Sobre Mia e como a criança era inteligente. Sobre a senhora Rossi e sua incrível culinária italiana. Sobre os livros da biblioteca que ambos adoravam. Foi a conversa mais longa que Vivian teve com alguém desde que Derek se afastou. As 2 semanas acabaram. Vivian sabia que precisava falar sobre partir, mas toda vez que tentava, não conseguia encontrar as palavras certas. Então Vincent falou primeiro. Ele a chamou para a biblioteca depois do café da manhã. Depois que Mia saiu para a escola, a sala ficou cheia de luz do sol matinal. Nada parecido com o silêncio quente e sombrio da noite anterior. Vincent estava ao lado de sua mesa com uma pasta na mão. Tenho uma oferta, disse ele, indo direto ao ponto, como sempre fazia. A Moretti Holdings é a empresa legítima da família. Imóveis e investimentos totalmente limpos. Nada a ver com as outras coisas. Preciso de uma nova assistente executiva. Vivian olhou para ele, ainda sem entender onde ele queria chegar. Vincent colocou a pasta sobre a mesa e a empurrou em direção a ela. O trabalho inclui gerenciar minha agenda, marcar reuniões, lidar com correspondências e me apoiar nas operações comerciais. O salário inicial é 4 vezes maior do que você ganhava nos 2 empregos anteriores juntos, com todos os benefícios, férias remuneradas e um apartamento no condomínio da empresa, se você não quiser ficar aqui. Vivian abriu a pasta e ficou olhando para os números impressos na página. Ela teve que ler 2 vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. Era um salário com o qual ela nunca teria ousado sonhar. O suficiente para dar a Mia uma vida melhor do que qualquer coisa que Vivian jamais poderia proporcionar. Mas, em vez de alegria, uma amargura surgiu em seu peito. Ela fechou a pasta e a empurrou de volta para Vincent. Não. Vincent ergueu uma sobrancelha, claramente não acostumado a ser recusado. Não preciso de caridade, Sr. Moretti. Vivian levantou-se, sua voz ficando mais firme. Já recebi demais de você. As contas do hospital, o lugar para ficar, a escola de Mia. Não posso continuar recebendo mais. Vou encontrar um emprego. Vou pagar o que devo e viver do meu próprio trabalho. Isso não é caridade, disse Vincent calmo, mas com um olhar mais severo. É uma oferta de emprego. Você vai trabalhar e receberá o que merece. Você está criando um cargo que não existe só para me dar dinheiro. Não sou burra, Sr. Moretti. Vincent Vivian piscou. O quê? Estou dizendo para você me chamar de Vincent. Ele se aproximou, os olhos cinzentos fixos nos dela. E a posição é real. Minha última assistente pediu demissão há 3 meses porque não aguentava a pressão. Entrevistei mais de 20 pessoas. Nenhuma delas era adequada. Ou tinham muito medo de mim para trabalhar com eficácia, ou eram ambiciosas demais para serem confiáveis. Ele fez uma pausa, como se ponderasse cada palavra. Preciso de alguém em quem confie, Vivian. No meu mundo, confiança é um luxo raro. Observei como você resiste, como você luta. Vi você recusar ajuda mesmo quando estava morrendo, porque não queria ficar devendo a ninguém. Você é uma mulher com princípios, e pessoas com princípios são raras. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, Vivian viu algo desprotegido naqueles olhos cinzentos normalmente frios. Eu confio em você. É por isso que estou oferecendo isso. Não porque tenho pena de você. Não porque quero que você fique em dívida comigo. Porque preciso de alguém como você ao meu lado. Vivian ficou ali, incapaz de falar. Durante 7 anos, ninguém lhe disse que confiava nela. Ninguém a olhou como se ela fosse digna de confiança, em vez de um fardo que precisava ser salvo. E a maneira como Vincent disse essas palavras, sem poesia, sem drama, apenas com franca honestidade, fez algo em seu peito tremer de uma forma que ela não esperava. Não tenho experiência como assistente executiva, disse ela,
com a voz agora mais suave. Eu te ensino. Não tenho diploma universitário. Nem eu. Tenho uma criança para cuidar. A empresa tem creche e horário flexível. Vincent inclinou a cabeça, estudando-a. Algum outro motivo? Ou você está sem desculpas? Vivian olhou para ele, depois para a pasta sobre a mesa, depois para a janela por onde a luz do sol entrava. Ela pensou em Mia, no futuro que sua filha merecia, nas noites de inverno tremendo naquele apartamento em ruínas. E pensou na maneira como Vincent havia dito. Confio em você com olhos que não mentem. Tudo bem, disse ela finalmente, com a voz leve como um sopro. Vou aceitar o emprego. Vincent assentiu. Ele não sorriu, mas seu olhar suavizou-se. Ótimo. Você começa na segunda-feira da próxima semana. E Vivian? O quê? Me chame de Vincent. E a partir daquele momento, a vida de Vivian Harper começou a mudar de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. 3 meses se passaram como um sonho. Vivian se acostumou ao novo ritmo de sua vida, ao trabalho na Moretti Holdings, à mansão, que não era mais um mundo estranho. Ela aprendeu rápido, trabalhou duro e, em pouco tempo, tornou-se a assistente sem a qual Vincent não conseguia funcionar. Ela sabia sua agenda de cor. Sabia como organizar reuniões para que fossem eficientes e sem contratempos. Sabia quando deixá-lo sozinho. Sabia quando levar café para o escritório dele sem que ele pedisse. Os outros funcionários a observavam com surpresa. Não conseguiam entender como uma mulher sem experiência podia trabalhar para o chefe mais exigente da empresa e não ser demitida na primeira semana. Eles não sabiam que Vivian havia sobrevivido a 7 anos de inferno. E comparado ao que ela já havia suportado, lidar com um chefe mafioso frio e controlador não era nada. Mia também se adaptou, melhor do que Vivian jamais imaginou ser possível. Ela adorava sua nova escola. Adorava o quarto rosa. Adorava a senhora e os biscoitos de chocolate quentinhos que apareciam todas as tardes. E mais do que tudo, ela amava Vincent. Todas as noites, ela ainda insistia para que Vincent lesse para ela. Ela ainda jogava xadrez com ele, mesmo nunca ganhando. Ela ainda contava a ele tudo o que acontecia na escola, como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Uma noite, Vincent passou pelo quarto de Mia, como sempre fazia, por hábito. A porta estava ligeiramente aberta. Uma faixa de luz noturna se espalhava pelo corredor. Mia estava dormindo, cachos castanhos espalhados pelo travesseiro, o rosto tranquilo como o de um anjo. E durante o sono, ela murmurou algo. Vincent parou e ouviu. Papai, papai, eu quero sorvete. O coração de Vincent deu um salto. Papai, ela o chamou de papai. Em um sonho onde não havia polidez, nem máscaras sociais cuidadosas, Mia o chamou de papai. Ele ficou ali por um longo tempo, observando-a dormir, e um calor surgiu dentro de seu peito. Um sentimento que ele acreditava ter morrido com Catalina 3 anos atrás. Ele não contou a Vivian, mas daquela noite em diante, a maneira como ele olhava para Mia mudou. Mais suave, mais protetora. A maneira como um pai olha para uma filha. E a maneira como ele olhava para Vivian também começou a mudar. Ele não sabia quando isso começou, mas começou a notar pequenas coisas. A maneira como ela mordia o lábio quando estava concentrada em um documento. A maneira como ela sorria para si mesma quando lia uma mensagem de Mia. A maneira como seu cabelo castanho refletia a luz. A maneira como ela parecia mais radiante agora, mais saudável. Nada parecida com a mulher pálida no chão da cozinha naquela noite. Pequenos momentos começaram a acontecer. Suas mãos se tocaram quando ambos alcançaram o mesmo arquivo, e os dois recuaram, puxando-se para trás muito rapidamente. Seus olhos se encontraram em reuniões e se mantiveram por um segundo a mais do que o necessário antes que um deles desviasse o olhar. Vincent se viu inventando motivos para manter Vivian por perto um pouco mais. Vivian se viu esperando pelas conversas tarde da noite na biblioteca. Eles não deram nome ao que estava crescendo entre eles. Talvez porque tivessem medo. Talvez porque não estivessem prontos. Talvez porque ambos ainda carregassem feridas que não haviam cicatrizado. Em uma noite chuvosa de abril, Vincent e Vivian trabalharam até tarde na biblioteca. Um grande projeto precisava ser concluído, e eles ficaram sentados lado a lado por horas, revisando documentos, discutindo estratégias, perdendo a noção do tempo. A chuva batia forte nas janelas. Trovões ressoavam em algum lugar distante. Vivian bocejou, com os olhos doloridos de ficar olhando para a tela por muito tempo. Ela pegou seu café, mas ele já estava frio há horas. Você precisa descansar, disse Vincent, levantando-se. Vou fazer chá. Vivian começou a dizer que não precisava de nada, mas Vincent já tinha saído.
Ele voltou alguns minutos depois com 2 xícaras de chá quente, o aroma suave de jasmim subindo com o vapor. Ele colocou uma na frente de Vivian e sentou-se ao lado dela, mais perto do que o normal. Obrigada, disse Vivian, pegando a xícara. Seus dedos tocaram os de Vincent e, dessa vez, nenhum dos dois se afastou. Eles ficaram sentados ali, observando a chuva, com as mãos ainda levemente entrelaçadas. Sem palavras, sem necessidade delas. Vivian, disse Vincent depois de um longo tempo, com a voz mais baixa do que há pouco. O que foi? Ela se virou para ele e percebeu que seu rosto estava perto. Tão perto que ela podia ver o pequeno reflexo marrom em seus olhos cinzentos. Tão perto que ela podia sentir o calor de sua respiração em sua bochecha. Nada, ele disse, mas seus olhos não saíram dos dela. Eu só queria dizer o seu nome. Vivian sentiu seu coração começar a acelerar. Ela sabia que deveria se afastar, manter distância, lembrar que ele era seu chefe, um mafioso, um homem perigoso. Mas naquela noite chuvosa, com chá quente entre eles e a luz da lareira refletindo nas paredes, nada disso parecia mais importar. Vincent, ela respondeu, com pouco mais do que um sopro. Ele sorriu, um sorriso pequeno e raro que ela nunca tinha visto antes, e a distância entre eles diminuiu um pouco mais. O 8º aniversário de Mia caiu em um dia no final de maio, quando a primavera estava dando lugar ao verão e o jardim da propriedade estava repleto de rosas de todas as cores. Vivian havia planejado uma pequena comemoração. Apenas os três, como sempre fora, um bolo de aniversário, alguns presentes simples. Mas Vincent tinha outros planos. Quando Vivian e Mia chegaram da escola naquela tarde, pararam de repente no portão. O jardim havia se transformado em um reino de contos de fadas. Barracas rosa e brancas estavam espalhadas por toda parte. Balões de todas as cores flutuavam acima do gramado. Um pequeno palco havia sido montado com som e luzes. Havia um palhaço fazendo mágica, um artista de balões torcendo animais e coroas, um canto de pintura facial, uma fonte de chocolate e uma mesa de doces que parecia se estender por metros. Crianças corriam por toda parte, com risadas ecoando pelo jardim. Eram os colegas de classe de Mia. A turma inteira havia sido convidada. Foi o tio Vin que fez tudo isso, mamãe. Mia sussurrou, com os olhos arregalados de descrença. Vivian não conseguia falar. Ela apenas acenou com a cabeça, com a garganta apertada até doer. Vincent apareceu atrás delas, vestindo uma camisa branca em vez de seu habitual terno preto. Parecia mais leve, mais jovem, quase como outro homem. Feliz aniversário, princesinha, disse ele, abaixando-se ao nível dos olhos de Mia. Ouvi dizer que você nunca teve uma festa de aniversário com os amigos, então achei que este ano deveria ser diferente. Mia não conseguia falar. Ela se jogou nos braços dele e chorou em seu ombro. Obrigada, tio Vin. Muito obrigada. Este é o melhor dia da minha vida. Vincent a abraçou, passando a mão pelos cachos dela, e ergueu os olhos, encontrando os de Vivian. Ela estava ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não chorava de tristeza. Ela chorava porque 7 anos se passaram sem que ela pudesse dar à filha um aniversário de verdade. Porque todos os anos era um pequeno bolo com desconto do supermercado e um presente barato. Porque Mia nunca pôde convidar amigos para casa. Porque o apartamento era pequeno demais, pobre demais, humilhante demais para receber alguém. E agora, um homem que ela conhecia há menos de 6 meses fez o que ela não conseguiu fazer em 7 anos. A festa durou até a noite. Mia corria e brincava com seus amigos, rindo até ficar sem fôlego, com a felicidade estampada em seu rosto angelical. Ela soprou as velas de um enorme bolo em forma de castelo, fechando os olhos com força enquanto fazia um pedido. E Vivian sabia, com uma certeza que lhe causava dor no peito, que sua filha estava vivendo o melhor dia de sua vida. Quando os últimos convidados finalmente foram embora e Mia adormeceu em seu quarto, exausta, Vivian saiu para a varanda para respirar o ar da noite. Ela precisava de silêncio, precisava de espaço para colocar seus sentimentos em ordem. A lua brilhava no céu. A brisa noturna era fresca, trazendo o perfume das rosas do jardim abaixo. Vincent a seguiu. Ele ficou ao lado de Vivian e os dois olharam para o jardim em silêncio. Alguns balões que sobraram flutuavam entre as árvores, transformando a cena em algo quase irreal. Obrigada, disse Vivian, com a voz ainda trêmula, por tudo que você fez pela Mia. Eu nem sei mais o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu Vincent, ainda olhando para frente, vendo que vê-la feliz era o suficiente. Silêncio novamente. Então Vincent se virou para Vivian, seus olhos cinzentos profundos sob o luar. Vivian, preciso lhe contar uma coisa.
Vivian olhou para ele, seu coração batendo mais rápido. Pode falar. Vincent respirou fundo, como se estivesse se preparando. Quando Catalina morreu, pensei que nunca mais sentiria nada. Eu congelei tudo. Transformei-me em pedra. Vivi como uma máquina por 3 anos. Eu existia, mas não vivia. Ele virou-se completamente para ela, encontrando seus olhos. Então você e Mia chegaram. Vocês bateram à minha porta à meia-noite e mudaram tudo. Vincent, deixe-me terminar. Ele pegou a mão de Vivian, quente e firme. Vocês são meu mundo agora. Não sei quando isso aconteceu, mas não consigo mais imaginar a vida sem vocês. Todas as manhãs, acordo querendo ver Mia descendo as escadas correndo. Todos os dias no trabalho, quero sentar ao lado de você. Todas as noites, quero ouvir vocês duas rindo nesta casa. Vivian sentiu lágrimas escorrerem e não as enxugou. Mas você precisa saber quem eu sou. Vincent continuou, com a voz baixa e cheia de dor. Eu sou um assassino, Vivian. Tenho sangue nas mãos. Fiz coisas terríveis, coisas que não podem ser perdoadas. Não mereço você nem a Mia. Ele parou com um olhar fixo no dela, com absoluta honestidade. Mas quando estou com você e com a Mia, quero ser melhor. Pela primeira vez em 3 anos, quero viver, não apenas existir. Quero uma família. Quero. Ele não conseguiu terminar porque Vivian levantou um dedo e gentilmente o pressionou contra seus lábios. Eu sei quem você é, ela disse suavemente. Sei o que você fez, mas também sei que você é o homem que abriu a porta quando minha filha bateu à meia-noite. E que você é o homem que lê para Mia todas as noites, ensina-a a jogar xadrez, dá-lhe o melhor aniversário da vida dela. Sei que você é o homem que me deu fé quando eu já não acreditava em mais ninguém. Ela levantou a mão e tocou a bochecha de Vincent. O seu passado não define quem você é, Vincent. O que você faz agora é o que importa. Vincent olhou para ela, os olhos cinzentos brilhando ao luar. Então ele se inclinou lentamente, dando a ela tempo para se afastar, se quisesse. Mas Vivian não se afastou. Ela ficou na ponta dos pés, fechando a última distância entre eles, e se beijaram sob a lua, cercados pelo perfume das rosas e pelo sussurro do vento noturno. O primeiro beijo deles foi gentil e doce, como uma promessa, como um começo. 2 meses depois daquele primeiro beijo, a vida de Vivian parecia um sonho que ela não ousava acreditar que fosse real. Ela e Vincent não se apressaram, não fizeram alarde, simplesmente construíram seu relacionamento lentamente. Dia após dia. Tomavam café da manhã juntos, trabalhavam lado a lado, e todas as noites acabavam na biblioteca, conversando até tarde. Vincent continuava frio com o mundo exterior. Mas com Vivian e Mia, ele era outra pessoa completamente diferente. Gentil, paciente, amoroso à sua maneira tranquila. Mia estava mais feliz do que nunca. Agora ela o chamava de Papai Vin, com a mesma naturalidade com que respirava, e Vincent nunca protestava. Cada vez que esse nome saía de seus lábios, Vivian via o olhar de Vincent se suavizar, como se fosse o presente mais precioso que ele já tivesse recebido. Eles eram uma família, talvez não no sentido tradicional, mas da única maneira que realmente importava. Naquela tarde, Vivian foi à escola de Mia para buscá-la, como sempre fazia. Ela esperou do lado de fora do portão, observando as crianças saírem, procurando o rosto familiar de sua filha. Mia correu em sua direção, com a mochila balançando, o rosto radiante ao avistar Vivian. Mãe, tirei nota 10 em matemática hoje, gritou ela, jogando-se nos braços de Vivian. Essa é minha garota. Hoje à noite vamos contar ao papai Vin, disse Vivian, sorrindo apesar de si mesma. Vivian pegou a mão de Mia e se virou para o carro. E então ela congelou. Um homem estava parado ao lado do carro, com as mãos nos bolsos, um sorriso familiar e irritante na boca. Ele ainda era bonito, assim como há 8 anos. Cabelos loiros ondulados, olhos azuis encantadores, mas agora havia rugas ao redor desses olhos e algo malicioso e mesquinho na maneira como ele a olhava. Algo que Vivian não tinha visto quando era jovem e ingênua. Derek Walsh, pai biológico de Mia, o homem que abandonou Vivian quando ela mais precisava dele. Vivian, disse Derek, com uma voz doce que só um mentiroso poderia ter. Você continua linda como sempre. Vivian puxou Mia para trás dela, seu instinto protetor entrando em ação. O que você quer? Tão fria. O sorriso de Derek se ampliou. 8 anos, e você não sente minha falta. Ele se aproximou, seus olhos deslizando em direção a Mia, que estava escondida atrás do corpo de Vivian. E esta deve ser Mia, minha filha. Mia olhou para cima, olhos azuis redondos de confusão. Mãe, quem é aquele homem? A pergunta inocente atingiu Vivian como uma facada no peito.
Mia não conhecia o rosto do pai. Ela nunca tinha visto uma foto dele. Nunca tinha ouvido o nome dele. Para Mia, pai significava Vincent, o homem que lia para ela todas as noites. Não o estranho que estava ali agora. Ele não é ninguém, querida, disse Vivian rapidamente. Entre no carro, vamos para casa. Não tão rápido. Derrick colocou-se no caminho delas. Vim conversar como adultos, Vivian. Quero ver minha filha. Você não tem nenhum direito aqui, disse Vivian, com a voz trêmula, forçando-se a ficar firme. Você foi embora há 8 anos. Não enviou um único dólar. Não pode aparecer agora e exigir nada. A lei diz o contrário, querida. Derrick riu. E o som que antes parecia encantador agora revirava o estômago de Vivian. Eu sou o pai biológico dela. Tenho direito de visita e, se for preciso, vou pedir a custódia. O coração de Vivian deu uma parada. Você não pode fazer isso. Eu posso. Derrick inclinou a cabeça, estreitando os olhos com calculismo. E eu vou fazer. Ele se inclinou ligeiramente. A menos que cheguemos a um acordo. Que acordo? Ouvi dizer que você está morando com Vincent Moretti. Derrick assobiou baixinho. O chefe da máfia mais famoso da cidade. Você fisgou um peixe grande, Vivian. De um apartamento em um cortiço para uma propriedade de $1 milhão. Isso é impressionante. O calor subiu ao rosto de Vivian. Isso não tem nada a ver com você. Oh, tem sim. O sorriso de Derrick se tornou mais afiado. Porque não acho que o Sr. Moretti gostaria que a imprensa soubesse que sua namorada está em uma disputa pela custódia com o pai biológico da criança. Isso é uma história, não é? Chefe da máfia e escândalo de custódia de mãe solteira. Os tabloides vão adorar. Vivian tremeu, com raiva e medo se misturando até ela mal conseguir respirar. O que você quer? Derrick se aproximou e baixou a voz. $500 mil. Transfira para minha conta e eu desapareço. Sem tribunal, sem imprensa, nada. Você e seu chefe viverão felizes para sempre. Você está me chantageando. Estou oferecendo um acordo que beneficia os dois lados. Derrick deu de ombros. Você tem uma semana para pensar. Depois disso, ligo para meu advogado. Ele se virou para sair, mas parou e olhou para Mia uma última vez. Minha garotinha cresceu rápido. Espero ter a chance de conhecê-la de uma forma ou de outra. Então ele se afastou. Vivian ficou ali, com as pernas tremendo tanto que mal conseguia se manter em pé. Mãe, quem era aquele? Perguntou Mia com a voz baixa de preocupação. Por que você está chorando? Vivian não percebeu que estava chorando até que sua filha perguntou. Ela enxugou as lágrimas rapidamente e forçou um sorriso que não combinava com seu rosto. Tudo bem, querida. É só alguém do meu passado. Vamos para casa. De volta. Vivian não conseguia falar. Suas mãos apertaram o volante até seus dedos ficarem brancos, sua mente girando com pensamentos sombrios. Derrick estava de volta. Depois de 8 anos, o homem que a abandonara voltara, exigindo dinheiro, usando a própria filha que ele nunca quis como moeda de troca. Ela precisava contar a Vincent. Mas como? O que Vincent faria? Ele era um chefe da máfia. Ele já havia matado por menos do que isso. Se ele fizesse algo a Derrick, tudo entraria em colapso. E Vivian não podia deixar isso acontecer. Vivian não poderia esconder isso por muito tempo. Naquela noite, depois que Mia adormeceu e os dois estavam na biblioteca, como sempre, Vincent percebeu que algo estava errado. No momento em que olhou para ela, Vivian não estava concentrada no livro em suas mãos. Seus olhos ficavam vagando no vazio. Seus dedos tremiam levemente cada vez que ela levantava a xícara de chá. Vincent colocou seu whisky na mesa e a observou. O que está acontecendo? Vivian não respondeu. Ela não sabia por onde começar. Ela não sabia como dizer, mas Vincent não era um homem que esperava pacientemente. Vivian, disse ele, sua voz ficando firme. Me conte. Então ela contou a ele sobre Derrick aparecer na escola, sobre as ameaças, sobre a exigência de os $500 mil, sobre ele ameaçar pedir a custódia e envolver a imprensa nisso. Ela contou tudo a ele, sem omitir nenhum detalhe, porque sabia que não havia como esconder nada de Vincent. Enquanto Vivian falava, o rosto de Vincent não mudou. Ele ficou sentado em silêncio, ouvindo, mas seus olhos cinzentos ficaram mais frios, mais penetrantes, como aço temperado no fogo. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio. Vincent não falou nada. Ele apenas se levantou e caminhou até a janela, de costas para Vivian. Ela podia ver a tensão em seus ombros, o modo como suas mãos se fechavam em punhos. Vincent, Vivian chamou suavemente com medo em sua voz. O que você vai fazer? Não se preocupe, ele disse com uma calma quase assustadora. Eu cuido disso. Essa era a linguagem de Vincent Moretti. Eu cuido disso podia significar qualquer coisa.
desde um telefonema até um corpo no rio. Vivian não queria a segunda opção. Não faça nada com ele, disse ela rapidamente, levantando-se e indo para o lado de Vincent. Por favor, Derek é um bastardo, mas é o pai biológico de Mia. Se você fizer algo com ele, se ele morrer ou desaparecer, a polícia vai investigar, a imprensa vai descobrir. E Mia? Ela parou com a garganta apertada. Mia vai crescer sabendo que seu padrasto matou seu pai biológico. Não quero isso. Vincent virou-se para olhar para ela. Seus olhos ainda estavam frios, mas algo se suavizou quando ele viu a preocupação no rosto de Vivian. Eu não mato por motivos pessoais, disse ele lentamente. Esse é um princípio comercial, não moral. Mas neste caso tenho outra maneira, mais limpa, mais eficaz. Ele foi até a mesa, pegou o telefone e discou um número. Patrícia, preciso de você aqui agora. É urgente. Patrícia Reyes era a advogada particular de Vincent, uma das melhores da cidade. Ela chegou em menos de uma hora, carregando uma pasta de couro e com a compostura profissional de alguém acostumada a trabalhar até tarde. Vincent explicou a situação enquanto Vivian se sentava ao lado dele em silêncio. Patrícia escrevia rapidamente, ocasionalmente acenando com a cabeça, ocasionalmente pedindo mais detalhes. Derek Walsh, murmurou ela. Vou investigar. Homens assim geralmente têm um passado sujo. 3 dias depois, Patrícia voltou com um arquivo grosso. Derek Walsh, 32 anos, ela leu. Histórico envolvendo jogos de azar e fraude. Eu tinha uma dívida de quase os $200.000 com pessoas que não são conhecidas por sua paciência. Problema com álcool. Registros documentados em 2 centros de reabilitação. Sem emprego estável nos últimos 5 anos. Endereço atual é um apartamento barato alugado na Zona Sul. Patrícia colocou o arquivo sobre a mesa e olhou para Vincent. Ele não tem base legal para obter a custódia. 8 anos sem apoio, sem contato, sem esforço para se envolver na vida da criança. Qualquer juiz rejeitaria sua petição imediatamente. Isso é claramente extorsão, e podemos contra-processar se quisermos. Vincent assentiu, mas não era o suficiente para ele. A lei era uma coisa. Ele queria certeza. Ele queria que Derek nunca mais voltasse para ameaçar sua família. Marco, ele chamou. Marco entrou em cena como sempre, já esperando do lado de fora da porta por uma ordem. Encontre Derek Walsh, sem agressão, sem ameaças diretas. Apenas certifique-se de que ele entenda com quem está lidando. Marco assentiu e desapareceu. Naquela noite, Derek estava sentado em seu bar de sempre, bebendo cerveja barata e pensando nos $500.000 que estavam prestes a cair em suas mãos. Ele havia planejado tudo cuidadosamente. Vivem sempre fora fácil de intimidar, e com um chefe da máfia por trás dela, ele tinha certeza de que o dinheiro viria rapidamente. Um homem sentou-se no banco ao lado dele, com um rosto grande como gelo e os olhos fixos à frente. Derek Walsh, disse o homem com voz baixa e firme. Derek olhou para ele cauteloso. Quem está perguntando? Um amigo. O homem tomou um gole de uísque. Ouvi dizer que você teve um mal-entendido com uma mulher chamada Vivian Harper. Derek ficou rígido. Quem é você? Meu nome é Marco. Trabalho para Vincent Moretti. O nome tirou a cor do rosto de Derek. Ele sabia quem era Moretti. Todos na cidade sabiam. Marco virou a cabeça e olhou para ele, um sorriso frio mal tocando sua boca. O Sr. Moretti me pediu para passar uma mensagem. Ele não gosta que incomodem sua família. E Vivian e Mia são sua família. Derek engoliu em seco com a garganta seca. Só quero ver minha filha. Não, disse Marco. Você quer dinheiro? Marco levantou-se e colocou algumas notas no balcão para pagar as bebidas. O Sr. Moretti sugere que você repense seu plano e saia da cidade. Esse é o único conselho que você vai receber. Então Marco se afastou e Derek ficou sentado ali, com o rosto pálido como um cadáver, o copo de cerveja tremendo em sua mão. Uma semana após o encontro com Marco, Derek ainda não havia saído da cidade. Ele estava com medo, sim, mas tinha mais medo das pessoas a quem devia dinheiro do que de Vincent Moretti. $500.000 era a única tábua de salvação que lhe restava, e ele não iria desistir dela facilmente. Contratou um advogado barato e entrou com um pedido de custódia, exatamente como havia ameaçado. Patrícia contou a Vincent naquela manhã que a audiência estava marcada para 3 semanas depois. Vivian recebeu a notícia com o rosto pálido. Vincent apenas acenou com a cabeça, calmo, como se já esperasse por isso. Naquela noite, depois que Mia adormeceu, Vincent levou Vivian para o jardim. A lua brilhava no céu. O ar trazia um leve aroma de rosas. Eles caminharam em silêncio, de mãos dadas, até Vincent parar ao lado da fonte de mármore. Vivian, disse ele com voz baixa e séria, há algo que quero lhe dizer.
Vivian olhou para ele preocupada. O que é? Vincent não respondeu imediatamente. Ele enfiou a mão no paletó e tirou uma pequena caixa de veludo preto. O coração de Vivian deu um salto. Ele a abriu. Um anel de diamantes refletiu a luz da lua e a devolveu em um brilho intenso e cintilante. Quero que você seja minha esposa, disse Vincent, com os olhos cinzentos fixos nos dela. E quero que Mia seja minha filha legalmente, oficialmente. Vivian ficou paralisada, incapaz de falar. Ela olhou para o anel, depois para Vincent, com a mente girando. Vincent, você não precisa fazer isso, sussurrou ela, com a voz trêmula. Se você está fazendo isso por causa do Derek, por causa do caso, eu não quero por causa do Derek. Eu venho planejando isso há muito tempo, antes mesmo de ele aparecer. Desde o aniversário da Mia. Desde que percebi que não posso viver sem vocês duas. Ele se aproximou, sua mão livre envolvendo a dela. Vivian, eu sei que não sou um homem perfeito. Tenho um passado sombrio, inimigos por toda parte, segredos que você nunca gostaria de saber. Mas há uma coisa que eu tenho certeza. Ele segurou o olhar dela, aqueles olhos cinzentos profundos e honestos. Eu amo você. Eu amo a Mia. E quero passar o resto da minha vida protegendo você, cuidando de você, fazendo você feliz. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vivian. Ela não sabia se estava chorando de alegria, de emoção ou dos dois. Por 7 anos, ela não ousou esperar pela felicidade. Ela apenas lutou para sobreviver, para alimentar seu filho, para passar um dia de cada vez. E agora um homem estava ajoelhado na frente dela, com um diamante na mão, dizendo que a amava. Ela começou. Mas Vincent se levantou e gentilmente pressionou um dedo nos lábios dela. Não diga sim porque acha que é o que eu quero ouvir, disse ele suavemente. Diga sim porque é o que você quer. Vivian olhou nos olhos dele e viu amor ali. Verdade, e por baixo disso, um medo de rejeição que ele tentava esconder. E ela percebeu que não precisava mais pensar. Sim, disse ela com a voz embargada. Sim, Vincent. Serei sua esposa. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Vincent, o mais radiante que Vivian já tinha visto. Ele deslizou o anel em seu dedo. Então, ele a puxou para seus braços e a beijou sob a lua, como se não houvesse mais ninguém no mundo além deles. Eles se casaram 2 semanas depois, em uma pequena cerimônia na propriedade, com apenas as pessoas mais próximas a eles. Mia foi a florista, vestindo um vestido rosa que balançava enquanto ela girava, sorrindo durante toda a cerimônia. A Sra. Rossi chorava abertamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas de felicidade. Marco estava ao lado de Vincent como padrinho, seu rosto ainda esculpido em pedra, mas seus olhos mais suaves do que Vivian jamais os tinha visto. Logo após o casamento, Vincent entrou com a papelada para adotar Mia. Como marido legal de Vivian, o processo foi rápido. 2 semanas depois, estava concluído. Mia tornou-se oficialmente Mia Moretti, filha legal de Vincent e Vivian. Quando Mia soube, ela começou a chorar e abraçou Vincent. Agora eu tenho um pai de verdade, ela soluçou, seu rosto pressionado contra o peito dele. Agora eu tenho um pai de verdade, papai. Vincent a abraçou e seus próprios olhos se encheram de lágrimas, embora ele tentasse esconder. Sim, querida, ele murmurou. Você tem um pai e eu nunca vou te abandonar. Mas a felicidade não era completa. Derrick ainda não havia retirado a petição. A audiência ainda estava marcada, sem alterações, e Vivian sabia que eles teriam que enfrentar o fantasma do passado uma última vez antes de poderem realmente encontrar paz. A audiência ocorreu em uma manhã no início de setembro, quando o verão começava a dar lugar aos primeiros ventos frios do outono. O tribunal de família ficava no centro da cidade, um prédio antigo com colunas de pedra cinza e degraus desgastados pelo tempo. Vivian subiu aqueles degraus com os dedos entrelaçados na mão de Vincent, o coração batendo forte no peito. Ela não tinha dormido nada na noite anterior. Sua mente girava em círculos, preparando-se para o que o dia poderia trazer. Vincent parecia calmo, como sempre, mas Vivian sabia que ele também estava tenso, mesmo que não demonstrasse. Ele vestia um terno preto e uma camisa branca, elegante e seguro. Nada parecido com o chefe da máfia que os jornais gostam de retratar como um vilão de desenho animado. Patricia o aconselhou a se vestir assim, e Vincent ouviu sem discutir. O tribunal era menor do que Vivian esperava. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, rosto severo, mas olhos que revelavam algo mais gentil por baixo da superfície. Derrick sentou-se à mesa oposta, ao lado de um jovem advogado que parecia barato. Derrick ainda era bonito, mas mais abatido do que da última vez que Vivian o viu. Ele não olhou para ela.
Seu olhar permaneceu fixo na mesa, como se estivesse pensando em uma maneira de escapar da armadilha. A audiência começou com o advogado de Derrick. O jovem advogado levantou-se com voz alta e teatral, como se estivesse atuando. Meritíssimo, meu cliente é o pai biológico da criança, Mia Harper, que agora mudou seu nome para Mia Moretti. O Sr. Derek Walsh busca exercer seus direitos parentais para conhecer e participar da vida de sua filha após muitos anos de separação devido às circunstâncias. Ele fez uma pausa e olhou para Vivian e Vincent com um significado específico. No entanto, temos sérias preocupações com o ambiente em que a criança vive atualmente. A mãe mora e é casada com Vincent Moretti, um homem que, como todos sabem, tem ligações com o submundo. Acreditamos que este não é um ambiente seguro para uma criança. O calor subiu ao rosto de Vivian. Ela queria se levantar e gritar, arrancar as palavras da boca daquele homem. Mas Vincent colocou a mão em sua coxa e apertou gentilmente, um aviso silencioso, uma âncora silenciosa. Patrícia levantou-se, seu rosto permaneceu calmo, sua voz profissional, sua postura inabalável. Meritíssimo. Protesto contra as insinuações infundadas que acabamos de ouvir. Meu cliente, o Sr. Vincent Moretti, é um empresário de sucesso, proprietário da Moretti Holdings, uma empresa imobiliária e de investimentos totalmente legítima. Ele não tem antecedentes criminais, nem acusações comprovadas. Os rumores sobre um submundo são precisamente isso, rumores sem provas legais. Ela abriu seu arquivo e apresentou uma pilha grossa de documentos. Por outro lado, temos provas relativas ao requerente, o Sr. Derek Walsh. Há 8 anos, ele abandonou Vivian Harper quando ela estava grávida de 4 meses. Durante 8 anos, ele não fez nenhum contato. Ele não forneceu nenhum apoio, nem $1. Ele tem antecedentes envolvendo jogos de azar e fraude. Atualmente, ele deve quase os $200 mil em dívidas de apostas e tem tratamento documentado em 2 clínicas de reabilitação para alcoólatras. Patrícia colocou os documentos na mesa da juíza. Acreditamos que isso seja extorsão disfarçada de preocupação parental. O Sr. Walsh não tem interesse genuíno em Mia. Ele quer dinheiro. Derrick empalideceu. Ele olhou para seu advogado, mas o jovem não parecia saber o que dizer. Eles não estavam preparados para provas como essas. A juíza estudou o arquivo sem expressar emoção. Ela leu cada página cuidadosamente, devagar, franzindo a testa de vez em quando. Então ela ergueu os olhos. Quero falar com a criança, disse ela em particular, em minha sala. Vivian apertou a mão de Vincent com mais força. Ela sabia que isso poderia acontecer. Patrícia a havia preparado, mas a ideia de Mia enfrentar uma juíza sozinha ainda causava um nó no estômago de Vivian. Mia foi acompanhada até a sala da juíza. Ela usava um vestido azul claro. Seu cabelo estava trançado com cuidado. Ela parecia um pequeno anjo. Ela não chorou. Ela não parecia com medo. Ela simplesmente segurava com força um velho ursinho de pelúcia, aquele que ela havia trazido do antigo apartamento. Elas ficaram lá por quase 30 minutos. 30 minutos. Aqueles foram os minutos mais longos da vida de Vivian. Ela ficou sentada com a mão na de Vincent, rezando silenciosamente, rezando sem palavras. Quando a porta finalmente se abriu, Mia correu direto para a mãe e a abraçou. Ela não estava chorando, mas seus olhos azuis estavam mais brilhantes do que o normal. Contei tudo para ela, mamãe, ela sussurrou. Contei a verdade, tudo. A juíza voltou para o banco. Algo havia mudado em seu rosto, mais suave, mais comovida. Conversei com a Mia, disse ela, com a voz não mais tão fria quanto antes. Ela é muito inteligente e excepcionalmente madura para a idade. Entende a situação e tem pensamentos muito claros. Ela fez uma pausa e olhou para suas anotações. Quando perguntei sobre seu pai biológico, ela me disse que não o conhece. Nunca o viu, nunca falou com ele, nunca recebeu nada dele. Disse que ele é um estranho. A juíza ergueu os olhos e olhou para Vincent. Quando perguntei a ela sobre o Sr. Vincent Moretti, ela disse... A juíza parou e Vivian poderia jurar que seus olhos brilharam. Ela disse, meu pai é Vincent. Ele lê para mim todas as noites. Ele me ensina xadrez. Ele organizou minha primeira festa de aniversário. E ele salvou minha mãe quando ela estava prestes a morrer. Esse é o meu pai, chorou Vivian. Ela não conseguia mais se conter. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela nem tentava enxugá-las. Ao lado dela, Vincent permanecia em silêncio, mas sua mão apertou a dela com mais força do que nunca. A juíza voltou seu olhar para Derek, e o calor desapareceu. Sr. Walsh, analisei todas as provas e ouvi os desejos da criança. Estou pronta para emitir minha decisão. A juíza colocou o arquivo sobre a mesa, com uma expressão severa, embora seus olhos ainda mantivessem um traço do que Mia havia deixado para trás naquela conversa privada.
Ela olhou para Derek por um longo momento. Em seguida, olhou para Vincent e Vivian. Só então ela falou. Depois de analisar todas as provas e ouvir os desejos da criança, emito a seguinte decisão. Ela respirou lentamente. A petição apresentada pelo requerente Derek Walsh é negada na íntegra. O Sr. Walsh abandonou voluntariamente suas responsabilidades parentais por 8 anos. Ele não forneceu nenhum apoio financeiro, não fez contato e não fez nenhum esforço para participar da vida de sua filha. Ele não tem base legal para solicitar a custódia neste momento. Derek levantou-se de um salto, com o rosto corado de raiva. Ela é minha filha. Não se pode sentar, Sr. Walsh, disse a juíza, fria como pedra, ou vou considerá-lo em desacato ao tribunal. Derek sentou-se com a mandíbula cerrada, mas não ousou dizer mais nada. A juíza continuou. Além disso, com base nas provas relativas ao Sr. Price, ao histórico de jogo do Walsh, às suas dívidas e ao seu registro de abuso de substâncias, considero que ele só pode ter visitas supervisionadas e apenas se a criança consentir. O seu olhar dirigiu-se para a Mia, sentada entre a Vivian e o Vincent. Mia, queres ver o Sr. Derek Walsh? A Mia levantou a cabeça. Os seus olhos azuis encontraram os do juiz sem hesitação. Não quero vê-lo, disse ela claramente. Ele não é meu pai. Meu pai é Vincent Moretti. Não preciso de mais ninguém. O tribunal ficou em silêncio. O juiz acenou com a cabeça e escreveu algo no registro. Anotado. As visitas estão suspensas até que a criança complete 18 anos e possa decidir por si mesma. A sessão está encerrada. O martelo bateu. O som cortou o ar como uma lâmina afiada, encerrando o pesadelo que Vivian carregava há semanas. Vivian puxou Mia para seus braços, lágrimas escorrendo, quando o alívio finalmente encontrou uma maneira de sair de seu corpo. Vincent colocou a mão no ombro de Vivian e apertou. Seus olhos cinzentos estavam mais calorosos do que Vivian jamais os tinha visto. Eles tinham vencido. As pessoas se levantaram, recolhendo papéis, empurrando cadeiras, preparando-se para sair. Patricia sorriu e apertou a mão de Vincent. Eu disse que ele não tinha chance. Vivian agradeceu e então caminhou para o corredor com Vincent e Mia. A luz do sol entrava pelas janelas altas, formando longas faixas quentes no chão de pedra. Pela primeira vez em semanas, Vivian sentiu que podia respirar. Mas Derek não estava pronto para desistir. Ele correu atrás deles pelo corredor, com o rosto contorcido de raiva e desespero. Isso não acabou, gritou ele. Vou recorrer. Vou à imprensa. O mundo inteiro saberá que minha filha está morando com um mafioso. Vivian puxou Mia para trás dela, com o coração batendo forte. Mas antes que ela pudesse falar, Vincent deu um passo à frente, colocando-se entre Derek e sua família. Ele não levantou a voz. Não fez ameaças como Derek. Simplesmente se aproximou. Muito perto. Perto o suficiente para que apenas Derek pudesse ouvi-lo. Ouça, disse Vincent, com voz baixa e fria como gelo. Você perdeu. Você perdeu no tribunal e perdeu em todos os outros lugares. A imprensa não se importa com um viciado em jogos de azar, afogado em dívidas, tentando extorquir a família de outro homem. Vincent inclinou a cabeça, os olhos cinzentos fixos nos de Derek. Saia desta cidade. Este é o único aviso que você receberá. Da próxima vez, não haverá palavras. Derek olhou fixamente para aqueles olhos, cinza-aço, sem hesitação, sem medo. Os olhos de um homem que havia matado inimigos sem contá-los e que não hesitaria em matar mais um se fosse necessário. E naquele momento, Derek entendeu. Ele entendeu que estava brincando com fogo. Ele entendeu que $500.000 não valiam a pena trocar por sua vida. Ele entendeu que, se ficasse nessa cidade, não viveria o suficiente para gastar um único centavo. Ele deu um passo para trás, um passo depois outro, então se virou e correu, sem olhar para trás, sem mais palavras, apenas correndo como um rato assustado fugindo de um gato. Vivian viu a silhueta de Derek desaparecer no fim do corredor e soube no fundo do coração que nunca mais o veria. Vincent voltou-se para ela e seu rosto havia se suavizado. Ele estendeu a mão para Vivian e a segurou. Então, ele se abaixou e pegou Mia nos braços. Vamos para casa, disse ele com voz calorosa. De volta para nossa casa. E eles saíram do tribunal e entraram na luz brilhante do sol do meio-dia do início do outono. 3 pessoas, uma família e, finalmente, paz. 1 ano se passou desde a audiência. 1 ano de felicidade, de paz, de mudanças que Vivian nunca teria ousado sonhar. Sua vida havia se tornado algo completamente diferente. Ela passou de uma mãe solteira exausta em um apartamento em ruínas para Nora Moretti, esposa de um dos homens mais poderosos da cidade. Mas, mais importante do que qualquer título,
Ela tinha uma família de verdade. Eles realizaram seu casamento oficial na primavera do ano seguinte, um ano após a cerimônia apressada antes da data do julgamento. Desta vez, Vincent queria que tudo fosse perfeito. A cerimônia aconteceu no jardim da propriedade, sob arcos de rosas brancas e rosa claro, com centenas de convidados. Vivian usava um vestido de noiva de renda branca, radiante, majestosa, parecendo uma rainha. Mia foi a florista novamente, mas desta vez ela disse a todos com orgulho e certeza que este era o casamento de sua mãe e seu pai. A senhora Rossi chorou durante toda a cerimônia, lágrimas de alegria que ela nem tentou esconder. Marco ficou ao lado de Vincent como padrinho, seu rosto ainda frio como gelo. Embora qualquer pessoa que prestasse atenção pudesse ver o mais leve sorriso no canto de sua boca. Foi o casamento mais bonito que todos os presentes iriam lembrar. Mas Vincent não parou por aí. Ele carregava um plano em sua mente há muito tempo. Desde a primeira noite em que entrou naquele apartamento destruído na Fletcher Street e viu como Vivian e Mia viviam. Desde que viu as luzes da rua apagadas, os corredores escuros como breu, as escadas podres. Desde que imaginou uma menina de 7 anos correndo mais de 1,5 km no escuro apenas para salvar sua mãe. Ele comprou todo o bairro da Fletcher Street, não para demolir e construir torres de luxo como outros investidores teriam feito, mas para restaurá-lo para as pessoas que moravam lá. As equipes de construção da Moretti Holdings trabalharam por 6 meses. Elas repararam todos os prédios, substituíram os sistemas elétricos e hidráulicos, instalaram aquecimento que realmente funcionava, repintaram as paredes, substituíram as janelas, consertaram escadas que estavam prestes a desabar, transformaram apartamentos miseráveis em casas onde valia a pena morar, sem aumentar o aluguel em um único dólar. Mas o que mais comoveu Vivian foram as luzes da rua. Vincent instalou um novo sistema de iluminação LED em toda a Fletcher Street. Luzes brilhantes que afastaram a escuridão, iluminando cada canto de uma rua que antes era perigosa e escura. Não havia mais poças de sombra. Não havia mais lugares escuros onde o crime pudesse se esconder. Não havia mais medo quando a noite caía. Ele também construiu um centro comunitário no coração do bairro, com uma biblioteca, uma sala de informática e uma área de recreação para crianças. Um lugar onde as crianças podiam ir depois da escola para ler, fazer o dever de casa e brincar com segurança, em vez de vagar pelas ruas. No dia da inauguração do centro comunitário, Vincent ficou diante de uma multidão de moradores da Fletcher Street, com Vivian e Mia ao seu lado. Ele não era um homem feito para discursos. Não estava acostumado a palavras bonitas. Mas o que disse naquele dia fez as pessoas chorarem. Um ano atrás, uma menina de 7 anos correu por essas ruas no escuro, batendo nas portas, implorando por ajuda para sua mãe. Ela teve que correr mais de 1 quilômetro porque ninguém abriu a porta, pois as luzes da rua estavam apagadas porque as pessoas tinham muito medo de sair à noite. Ele olhou para Mia e colocou a mão em seu ombro. Não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro. A partir de hoje, nenhuma criança da Fletcher Street terá que correr no escuro novamente. Ninguém terá que ter medo quando o sol se pôr. Esta é a sua casa, e ela merece luz. A multidão aplaudiu. A senhora Martinez, a vizinha idosa que não tinha conseguido abrir a porta para Mia naquela noite, chorou abertamente e abraçou a menina. Agora ela tinha um novo telefone, um presente de Vincent, e seu apartamento era aquecido no inverno. Vivian ficou ali olhando para o homem que amava e sentiu seu coração transbordar de orgulho. Vincent Moretti poderia ser um chefe da máfia, mas também era o homem que iluminou uma rua inteira. Na noite em que o novo sistema de iluminação pública foi inaugurado, Vincent levou Vivian e Mia de volta a Fletcher Street. Eles caminharam pela mesma rua onde, mais de um ano antes, Mia havia corrido na escuridão e em lágrimas. Agora era noite, mas a rua brilhava com luz. As lâmpadas LED iluminavam cada esquina, cada degrau, cada corredor. Crianças brincavam nas calçadas. Risadas flutuavam no ar fresco do outono. Adultos conversavam do lado de fora de seus prédios. Não corriam mais para dentro de casa assim que o sol se punha, como costumavam fazer. A Fletcher Street havia voltado à vida. Eles pararam em frente ao prédio antigo, aquele onde o apartamento 3C já havia sido o lar de Vivian e Mia. O prédio havia sido repintado. As escadas haviam sido consertadas. As janelas haviam sido substituídas por vidros limpos e brilhantes. Mas, para Vivian, o lugar ainda carregava memórias que não podiam ser apagadas. Mia segurou a mão de Vincent e olhou para ele com seus olhos azuis claros. Pai, eu me lembro daquela noite. Eu estava com tanto medo.
Vincent se ajoelhou ao nível dela e gentilmente alisou seus cachos. Eu sei, querida. Você foi muito corajosa. Eu corri até lá, disse Mia, apontando para a rua, sua voz ficando mais baixa. Estava tão escuro. Eu não conseguia ver nada. Ouvi alguém andando atrás de mim e fiquei com tanto medo que continuei correndo. Bati na porta da Sra. Martinez, mas ela não pôde sair. Bati em outras portas, mas ninguém abriu. Achei que minha mãe fosse morrer e que eu ficaria sozinha para sempre. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vivian, enquanto ela ouvia a filha contar tudo em voz alta. Mesmo depois de mais de um ano, aquela dor ainda era muito forte. Ela se ajoelhou ao lado de Vincent e puxou Mia para seus braços. Mas então cheguei à sua casa. Mia continuou com a voz agora mais animada. E você abriu a porta. Você não fez um monte de perguntas. Você não me expulsou. Você apenas abriu a porta e salvou a mamãe. Vincent olhou para a filha. Seus olhos cinzentos, tantas vezes frios, agora estavam calorosos e gentis. Você não precisa mais ter medo, Mia. Eu nunca mais vou deixar você correr no escuro. Nunca mais, sorriu Mia. O sorriso radiante de uma criança feliz, segura e amada. Eu sei, papai, porque você abriu a porta. E naquele momento, como se tivesse sido planejado, todas as luzes da Fletcher Street brilharam um pouco mais intensamente ao mesmo tempo. Uma luz branca pura se espalhou pela rua, varrendo todas as sombras que ainda restavam. As pessoas ao redor deles aplaudiram. As crianças bateram palmas e riram. Vivian ficou de pé, com uma mão segurando a de Mia e a outra segurando Vincent. Os três ficaram ali, sob a luz brilhante, cercados pelo riso e pelo alívio das pessoas que antes viviam com medo. Vivian olhou para o homem ao seu lado, o homem que abriu a porta quando ninguém mais o fez, o homem que a salvou quando ela estava morrendo, o homem que amou sua filha como se fosse sua, o homem que iluminou uma rua inteira porque uma menina uma vez correu por ela no escuro. Obrigada, sussurrou Vivian, por tudo. Vincent não respondeu. Ele apenas apertou a mão dela com mais força e eles caminharam sob as luzes brilhantes da rua. Uma família nascida da escuridão agora caminhando em direção à luz. E todas as noites depois disso, todas as luzes da rua Fletcher brilharam intensamente, para que nenhuma criança tivesse que correr na escuridão novamente, para que nenhuma mãe desmoronasse sem ninguém para ajudá-la, para que todas as portas estivessem prontas para se abrir quando alguém batesse à meia-noite. Porque às vezes tudo o que precisamos é de uma pessoa corajosa o suficiente para abrir a porta. Esta história nos deixa uma lição profunda sobre compaixão e coragem. Às vezes, um pequeno ato, algo tão simples como abrir uma porta, pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Nunca julgue alguém pela aparência, porque por trás de uma aparência fria pode haver um coração caloroso. E o mais importante de tudo, esteja disposto a ajudar os outros quando eles precisarem, porque sua gentileza pode ser a única luz na noite mais escura de alguém. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais histórias comoventes todos os dias. Adoraríamos saber o que você achou desta história. Você já conheceu alguém que abriu uma porta para você em um momento difícil? Ou você já foi aquele que abriu a porta para outra pessoa? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Sempre queremos ouvir o que está em seu coração. Obrigado por assistir até o final. Desejamos a cada um de vocês muita saúde e uma vida repleta de paz e alegria todos os dias. Nos vemos novamente nas próximas histórias.